O chão de mármore. O chão já estava polido até brilhar. Mesmo assim, Josie Callahan se ajoelhou e o limpou mais uma vez. 3 semanas trabalhando na mansão Mercer, e ela ainda não havia se livrado da sensação de que uma única mancha no mármore custaria tudo: o emprego, a mensalidade da faculdade de Page no semestre seguinte, até o telhado surrado em Queens que ela sustentava com cada centavo que ganhava. A mansão Mercer em Greenwich, Connecticut, não era como nenhum lugar em que ela já havia pisado. Tetos que se erguiam lá no alto, pisos de mármore que pressionavam frios contra seus joelhos, pinturas nas paredes cujo preço sozinho provavelmente a sustentaria por uma vida inteira. Cada canto guardava algo caro e proibido de tocar. Ela se sentia pequena em meio a tudo aquilo, como uma formiga cruzando uma extensão de mármore, existindo, mas invisível e indesejada. E ela estava bem com isso. Na verdade, ela se sentia mais segura sendo invisível, porque invisível significava que ninguém olhava de perto o suficiente para perceber que suas mãos às vezes tremiam, e não era pelo frio. As regras aqui eram simples. Não fale a menos que lhe fale. Não faça perguntas. Mantenha a cabeça baixa e trabalhe. Josie a seguia à risca. Ela havia visto Ashton Mercer, o dono da casa, exatamente 4 vezes em 3 semanas. Nunca mais de 30 segundos de cada vez. Ele se movia pelos corredores como uma tempestade, sombrio e focado, cercado por homens internos sob medida que falavam em murmúrios baixos. Ele nunca havia olhado para ela, nem uma vez. O momento mais próximo havia sido no corredor, quando ela se achatou contra a parede para dar passagem, e ele passou como se ela fosse parte dela. Mas hoje, tudo mudaria. Josie estava esfregando o segundo andar quando o movimento chamou sua atenção pela janela. Lá embaixo, junto à piscina, uma figura pequena saiu pela porta lateral da casa. Zoe, a filha do patrão. 5 anos, cabelo preto em doce desordem, olhos azuis que sempre carregavam uma tristeza grande demais para um rosto tão pequeno. Um braço segurava um ursinho de pelúcia surrado, aquele que sua mãe havia lhe dado antes de morrer, aquele que ela nunca largava. O estômago de Josie se contraiu. A senhora Aldridge havia deixado muito claro durante a orientação que Zoe jamais deveria se aproximar da piscina sem um adulto. Jamais. Uma ordem absoluta. A criança não sabia nadar. Tinha medo da água. Havia algo relacionado à mãe dela, embora ninguém tivesse explicado mais. E, no entanto, agora Zoe colocava o ursinho cuidadosamente em uma espreguiçadeira junto à piscina, como se tivesse medo de que ele se molhasse. Depois, sentou-se na beira e deixou as pernas balançarem acima da água. Josie prendeu a respiração. Talvez a criança fosse apenas ficar sentada ali. Talvez alguém saísse. Então Zoe se levantou. Ela caminhou ao longo da borda da piscina com os braços abertos para manter o equilíbrio sobre os azulejos escorregadios. Tudo aconteceu em segundos. O pé de Zoe escorregou. Seus braços se agitaram. Sua boca se abriu em um grito silencioso. Seu corpinho se torceu e caiu na parte mais funda da piscina. E Josie Callahan, a garota invisível que esfregava os pisos, a mulher que o dono da casa nunca havia olhado uma única vez, largou o pano e correu. Sem tempo para tirar os sapatos. Sem tempo para descolar o uniforme de faxineira do corpo. Sem tempo para pensar. Seu corpo rasgou a superfície da água e o frio a atingiu como uma bofetada, chocante depois do calor escaldante de julho lá fora. A água a engoliu por inteiro, azul e estranhamente silenciosa. Ela abriu os olhos sob a superfície e o cloro ardeu como agulhas. Mas ela não os fechou. Não podia, porque embaixo dela, quase 2 metros abaixo, Zoe estava afundando. A criança não se debatia mais. 2 bracinhos se moviam fracamente pela água, cada vez mais devagar, como se estivesse se rendendo. Olhos azuis bem abertos, grandes demais para aquele rostinho pequeno, cheios de um terror puro que nenhuma criança de 5 anos deveria jamais conhecer. A camiseta de princesa balançava ao redor dela como um paraquedas, não a levantando, mas a puxando para baixo, para a parte mais escura do abismo da piscina. Josie chutou com força, puxando-se para baixo com o braço esquerdo enquanto o direito alcançava Zoe. 4 anos de natação competitiva no colégio ressurgiram em cada músculo. Não memória, instinto. Seu corpo lembrava mesmo enquanto sua mente entrava em pânico. Puxa, chuta, puxa, chuta. Ela alcançou Zoe em segundos e envolveu um braço ao redor do peito da criança, prendendo-a firme. Zoe lutou imediatamente. O instinto de sobrevivência de uma criança que está se afogando a transformou em algo selvagem. Mãos batendo no rosto de Josie, unhas rasgando sua bochecha, dedos arranhando sua garganta. Josie cerrou os dentes e segurou firme.
Não ia soltar. Mesmo que a matasse, não ia soltar. Ela chutou em direção à superfície com as pernas em ritmo forte. Mas o vestido de faxineira se enrolou ao redor delas como uma corda, pesado e opressor, puxando-a para baixo a cada braçada. O peso de Zoe tensionava seu braço. Seus pulmões ardiam, não metaforicamente. Ardiam de verdade, como se estivessem derramando ácido em seu peito. Ela precisava de ar. Precisava agora. Mas a superfície pairava acima dela mais distante do que pensava, mais distante do que lembrava. E naquele momento suspenso, um pensamento atravessou sua mente, claro e frio como a água ao redor. Vou morrer aqui na piscina de um estranho, vestindo um uniforme de empregada. Ninguém vai saber. Paige vai ficar no dormitório esperando a ligação de domingo, e essa ligação nunca vai chegar. Minha irmãzinha vai ficar órfã pela segunda vez. O pensamento não assustou Josie. A deixou furiosa. Uma raiva acendeu fundo em seu ventre, quente e violenta, e ela chutou. Chutou com tudo o que lhe restava. Chutou por Paige. Chutou pela criança em seus braços. Chutou porque se recusava a morrer naquela maldita piscina. A superfície se rompeu. O ar correu para seus pulmões como fogo ao contrário, escaldante e doce ao mesmo tempo. Ela o engoliu em grandes golfadas, tossindo, engasgando, mas não parou. Em seus braços, Zoe também começou a tossir. Um som fraco e úmido, mas uma tosse. Vida! Josie nadou em direção à parte rasa com um braço, o outro mantendo a cabeça de Zoe acima da água. Sua mão tremia. Suas pernas pareciam cheias de chumbo. Cada braçada doía mais do que a anterior. Mas ela não parou até que seus pés tocaram o fundo. Com a água no peito, ela conseguia ficar de pé. Levantou Zoe para os degraus com os dois braços, cuidadosamente, como quem carrega algo recém-tirado do fogo, e a deitou no concreto quente. Zoe tossiu com mais força. Água escorreu de sua boca, de seu nariz. Seu rosto estava tão pálido que era quase azul. Lábios roxos, dedos roxos. Mas ela estava tossindo. Estava respirando. Estava viva. Josie ajoelhou ao seu lado, as duas mãos pousadas nos pequenos ombros trêmulos. Você está bem. Respire. Respirações lentas. Sua voz estava calma, firme, como se tivesse feito isso 1000 vezes. Mas por dentro, Josie Callahan estava se despedaçando. Suas mãos tremiam sob as palmas. Ainda assim, ela pressionou com firmeza para que Zoe não visse. Seus olhos ardiam, mas ela não deixaria as lágrimas caírem. Ainda não. Não agora. Zoe olhou para ela com os olhos azuis ainda regalados de terror, lágrimas se misturando com a água da piscina em suas bochechas. A criança abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela apenas olhou para Josie como se ela fosse a única pessoa restante no mundo. Estou aqui, disse Josie, sua voz mais suave do que antes, mais suave do que ela julgava possível. Você está segura agora. A porta dos fundos da mansão bateu com uma força capaz de fazer Josie se encolher, mesmo estando ajoelhada ao lado de Zoe a mais de 30 metros de distância. Passos pesados martelaram pelo gramado, rápidos e implacáveis, como tambores de guerra. Ela olhou para cima e viu Ashton Mercer correndo em sua direção, não caminhando rápido, não trotando. Carregando, como um homem que acabou de ouvir seu mundo desabar, está correndo para alcançá-lo antes que tudo desapareça. E o rosto dele. Josie nunca havia visto aquela expressão em ninguém. Por 3 semanas, Ashton Mercer havia sido um muro de pedra, frio, controlado, inexpressivo. Mas o homem correndo em sua direção agora não tinha muros. Suas feições estavam torcidas de medo puro, o tipo cru e primitivo que dinheiro e poder não conseguem disfarçar. As mangas da camisa branca enroladas, a gravata afrouxada, o cabelo despenteado de quantas vezes havia passado a mão. Seus olhos castanho escuros, quase pretos, normalmente tão frios que faziam as pessoas baixarem o olhar, estavam agora regalados e selvagens. Ele chegou até Zoe e caiu de joelhos no concreto quente. Seus joelhos bateram no chão sem nem pestanejar. Suas mãos pairaram sobre o corpinho pequeno da filha, tremendo como se tivesse medo de que, se a tocasse, ela se despedaçasse em 1000 pedaços. Zoe, Zoe, você consegue ouvir o papai? Sua voz quebrou no meio da frase. Zoe assentiu fracamente, ainda tossindo, ainda tremendo. Ashton a puxou para o peito e a abraçou com tanta força que, por um breve segundo, Josie achou que poderia machucá-la. Seus ombros tremeram. Seu corpo inteiro tremeu em ondas, como réplicas de um terremoto. Ele não estava chorando. Ele não chorava. Apenas estremecia em ondas.
Ouvi o barulho da queda do meu escritório. Pensei, ele não terminou. Não precisava. Josi viu em seus olhos quando as palavras se foram. Ele havia pensado que sua filha estava morta. Havia pensado que estava perdendo mais uma pessoa. E nos segundos entre seu escritório e a piscina, havia vivido aquele pesadelo por inteiro. Oi tossiu mais uma vez, mais fraco, e então ergueu o rosto corado para olhar para o pai com olhos azuis vermelhos de choro. Sua voz era pequena o suficiente para o vento levar, mas cada palavra estava clara. Estou bem, papai. Ela me salvou. E foi então que Ashton Mercer virou a cabeça lentamente, como se só então percebesse que havia uma terceira pessoa ali. Aqueles olhos castanho escuros deixaram a filha e pousaram em Josi. Não o breve olhar de 30 segundos das últimas 3 semanas. Não o olhar que passava através dela como se fosse ar. Desta vez, Ashton Mercer a olhou. Olhou de verdade, como se tivesse descoberto alguém vivendo em sua casa que nunca soubera que existia. Josi sabia como devia estar parecendo. Encharcada da cabeça aos pés, uniforme de faxineira colado ao corpo, cabelo castanho grudado no rosto, água pingando do nariz, do queixo, das pontas dos dedos. Ela tremia, do frio, da adrenalina, do fato de saber que 5 minutos atrás havia quase morrido na piscina a 3 passos dali. Ashton se levantou lentamente, um braço ainda segurando Zoe contra o peito. Sua mão livre alcançou Josi e a puxou de pé. O puxão foi forte, quase brusco, e quando ela se equilibrou, ele não a soltou. Seus dedos se fecharam ao redor de seu braço com força suficiente para deixar hematomas no dia seguinte. Mas ele não a soltou, como se deixá-la ir significasse que ela desapareceria. Então ele fez algo que Josi nunca esperou. A mão que a segurava afrouxou, gentilmente, subiu, e a palma dele pousou contra sua bochecha. Quente. Sua mão estava chocantemente quente contra sua pele fria e molhada. Seu polegar deslizou levemente abaixo de sua maçã do rosto, um gesto tão suave que beirava o reverente, completamente oposto ao homem que ela havia conhecido nas últimas 3 semanas. Você salvou a vida da minha filha, disse ele, não como uma pergunta. Um fato pronunciado em voz baixa, rouca e trêmula nas bordas. Você entende o que isso significa? Josi engoliu em seco. Sua garganta ardia com a água da piscina. Só fiz o que qualquer um faria. Ashton a encarou por um segundo a mais. Então balançou a cabeça, lento e decisivo. Não. Sua voz se endureceu. O tremor desapareceu. A fratura se selou. O que voltou foi a autoridade que ela havia sentido à distância por 3 semanas, mas que nunca havia sido direcionada diretamente a ela. Nem todo mundo mergulha em profundezas perigosas assim, de roupa. Nem todo mundo arrisca a vida por uma criança com quem falou exatamente 2 vezes. Não todo mundo. Você. A mão dele ainda estava em sua bochecha. Os olhos dele ainda travados nos dela. Josi não conseguia respirar. E desta vez, não era por causa da água. Você nunca vai sair daqui. As palavras caíram no espaço entre eles, mais pesadas do que qualquer coisa que Josi já havia ouvido. Ela piscou. O quê? Você nunca vai sair daqui, ele repetiu, mais devagar agora, cada palavra separada, cada uma carregando o peso de um voto. Não desta casa. Não da minha filha. Não de mim. Zoe estava nos braços dele, o rosto pressionado contra o ombro do pai, os olhos azuis observando Josi. Sem medo agora, sem pânico. Ela olhava com algo que Josi não se atreveu a nomear, porque nomear significaria admitir que aquela criança havia depositado sua confiança nela. E a confiança de uma criança de 5 anos que quase morreu afogada é a coisa mais pesada do mundo. O urro de uma sirene de ambulância rasgou a tarde de julho minutos depois. Alguém dentro da mansão havia ligado para o pronto-socorro. O gramado dos fundos se encheu de paramédicos, policiais e funcionários da casa saindo por todas as portas com o rosto sem cor. A senhora Aldridge estava na escada, segurando o batente da porta, com a boca aberta, mas sem emitir nenhum som. Os paramédicos examinaram Zoe, enrolaram-na em um cobertor, fizeram perguntas em vozes calmas e profissionais. Eles também queriam examinar Josi, mas Ashton dispensou com uma única frase. Ela está bem. Cuidem da minha filha. Mesmo assim, sua mão nunca saiu do braço de Josi, não com a mesma força de antes, junto à piscina. Mais suave agora, mas presente, constante, como se tivesse medo de que, se a soltasse, ela desapareceria antes que ele pudesse entender o que havia acontecido. A polícia fez perguntas. Josi respondeu.
Ela ouvia sua própria voz de longe, uniforme e mecânica, recontando tudo em ordem sem realmente sentir cada palavra sair de sua boca. A criança foi à piscina sozinha. Ela escorregou. Eu vi pela janela do segundo andar. Corri lá embaixo. Pulei. Os oficiais anotaram. Ashton não disse mais nada a eles, apenas ficou ali, a mão no braço de Josie, os olhos acompanhando cada movimento ao redor de sua filha com o olhar de um homem que não permitiria que ninguém se aproximasse sem sua permissão. Quando os paramédicos confirmaram que Zoe estava estável e não precisava de hospital, apenas de observação, a multidão começou a se dispersar. A polícia foi embora. A ambulância partiu. O gramado foi gradualmente se esvaziando. Ashton ergueu Zoe em um braço e guiou Josie para dentro com o outro, pela porta dos fundos, pela vasta cozinha, pela escada principal até o segundo andar. O quarto de Zoe era outro mundo. Uma cama em formato de castelo, bonecas enfileiradas nas prateleiras, livros ilustrados empilhados em uma pequena escrivaninha. Ashton deitou a filha, trocou sua camisa molhada por um pijama seco, enrolou-a em um cobertor. Zoe olhou para Josie parada na soleira da porta, ainda encharcada, água pingando no chão de madeira caro. Obrigada, disse ela, a voz pequenininha e rouca, mas cada palavra tão sincera que Josie teve que morder o lábio para manter o rosto firme. Obrigada por me salvar. Josie apenas assentiu, porque não confiava em sua própria voz. Ashton beijou a testa da filha, disse a ela para descansar, então saiu para o corredor, fechando a porta suavemente atrás de si. Ele se virou para Josie, ali, no corredor vazio, sem paramédicos nem policiais, sem ninguém além dos dois. Ele a olhou com olhos que já não estavam em pânico, mas também não haviam voltado à frieza. Algo no meio, aguçado, focado, avaliador. Qual é o seu nome completo? Josie Callahan. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 semanas. Sua sobrancelha se ergueu ligeiramente. 3 semanas. E eu nunca falei com você nem uma vez antes de hoje. Não, senhor. Você competia em natação? Não era uma pergunta. Josie respondeu a si mesmo. 4 anos. Time do colégio. Explica o mergulho. Ele cruzou os braços sobre o peito. A maioria das pessoas teria ficado parada e ligado para alguém. Pedido ajuda. Descado para o pronto-socorro. Você não fez isso. Você não hesitou nem um segundo. Não havia tempo. Não havia, concordou ele, a voz caindo meio tom. Se você tivesse levado 5 segundos a mais, minha filha estaria morta. A frase atingiu Josie como uma bofetada. Não porque ele estivesse errado, porque estava certo. E porque aquela verdade pesava mais do que qualquer coisa que ela estava preparada para carregar. A partir de amanhã, disse Ashton, a voz assumindo o tom de quem toma decisões, não de quem faz sugestões, você será responsável pelos cuidados de Zoe. Você vai se mudar para o quarto de hóspedes da ala oeste. Seu salário será 5 vezes o que é agora. Josie piscou. Senhor Mercer, isso não é necessário. Eu sou apenas a equipe de limpeza. Você não é apenas nada. Sua voz se firmou. Você é a pessoa que salvou a vida da minha filha. Isso a torna inestimável. O senhor não sabe nada sobre mim, disse ela, surpresa por sua voz não tremer. O senhor sabe que eu pulei numa piscina. Não sabe que minhas mãos tremem toda vez que eu penso na Ponte Vitestone. Não sabe que acordo às 3 da manhã com pesadelos sobre uma tempestade e o som de freios. Todos os que amo partem, Senhor Mercer. Meus pais morreram naquela ponte quando eu tinha 19 anos. Não sou boa em ficar. Sou boa em sobreviver. Ashton ficou em silêncio por um momento. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de alguém verdadeiramente ouvindo, não apenas esperando a vez de falar. Então disse: minha filha riu pela primeira vez em meses quando falou sobre você. Você acha que vou deixar isso ir embora só porque você tem medo de apego? Josie não teve resposta para isso. Tenho uma irmã, disse em vez disso. Paige, 20 anos, na faculdade. Eu a visito todo domingo. Isso não muda. Acordado. E quero um contrato. Por escrito. Salário, responsabilidades, folgas, tudo claro. Um lampejo de sorriso cruzou a boca de Ashton. Tão rápido que Josie quase achou que tinha imaginado. Mas estava lá, o primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto em seu rosto. O advogado terá tudo redigido até de manhã. Ele estendeu a mão. Josie a olhou, depois o olhou. 24 horas atrás ela estava ajoelhada em pisos de mármore, invisível.
Agora estava negociando termos com o homem que era dono desta casa. Mas quando pensou na vozinha de Zoe dizendo obrigada por me salvar, a decisão se tornou mais fácil do que ela esperava. Ela apertou a mão dele, firme, segura. Ashton a segurou uma fração a mais do que um aperto de mão normal, seu polegar deslizando levemente sobre os nós dos dedos dela em um gesto que pareceu inconsciente, antes de soltá-la. Vá se trocar. Entre em calor. A senhora Aldridge vai preparar seu quarto esta noite. Conversamos mais de manhã. Josie assentiu e se virou para ir. Havia dado 3 passos quando a voz dele a alcançou. Senhorita Callahan. Ela olhou para trás. Ashton estava no corredor, a luz da tarde escorrendo pela janela atrás dele. E por um breve momento, sua expressão amoleceu, quase vulnerável. Obrigado pela minha filha. Por tudo. Josie não confiou em sua voz para aguentar firme. Então assentiu mais uma vez e seguiu em frente, deixando pegadas úmidas na madeira polida. Naquela noite, depois de um banho quente trocada pelas roupas que alguém havia deixado em seu novo quarto, Josie sentou numa cama 3 vezes maior do que a de Quincy e ligou para Paige. Estou ficando louca? Perguntou a irmã, a voz ainda ligeiramente arranhada. Aceitar um emprego como cuidadora da filha do patrão porque pulei numa piscina para salvá-la? Houve 2 segundos de silêncio do outro lado. Depois Paige riu, aquele som familiar e caloroso, a única constante na vida de Josie que nunca havia mudado. Josie, você passou a vida inteira salvando pessoas. Pelo menos desta vez, alguém está te pagando por isso. Os primeiros 3 dias passaram como um sonho, e Josie não tinha certeza se tinha direito de sonhar. Seus pertences do apartamento em Queens foram entregues em caixas lacradas e organizadas na primeira noite, exatamente como Ashton havia prometido. Sua colega de quarto foi paga até o fim do aluguel. Tudo suave, eficiente, sem drama, como se realocar toda uma vida humana de um lugar para outro fosse apenas uma questão de telefonema para Ashton Mercer. O novo quarto na ala oeste era maior do que seu antigo apartamento inteiro. Cama king size com lençóis cor de creme, móveis de madeira escura que pareciam artesanais, janelas com vista para os jardins, banheiro com piso aquecido e ducha de chuva. Josie ficou no centro do quarto naquela primeira noite, olhando ao redor, sentindo-se uma figurante no filme de outra pessoa, esperando um diretor gritar corta a qualquer momento. Mas ninguém gritou corta. A senhora Aldridge lhe deu uma visita pela ala oeste, apresentou os horários, explicou as regras da casa. Sua voz era estrita e profissional, nem calorosa nem hostil. Os outros funcionários eram diferentes. Josie sentia os olhares cada vez que caminhava pelo corredor. Sussurros baixos o suficiente para ela não entender as palavras, mas altos o suficiente para saber que eram sobre ela. Ontem ela esfregava pisos. Agora mora na ala da família. Josie entendia. Ela também sussurraria, no lugar deles. Mas não tinha tempo para se importar, porque Zoe Mercer estava florescendo. Não lentamente, não gradualmente. Como uma flor mantida tempo demais na sombra, subitamente colocada à luz do sol. Na primeira manhã, Zoe apareceu na porta de Josie às 7, segurando o ursinho surrado, perguntando se ela queria ver sua coleção de bonecas. No segundo dia, Zoe a puxou para a sala e recontou o enredo inteiro de um filme animado que Josie nunca havia ouvido falar, na voz mais animada que ela já havia ouvido vir daquela criança, braços se agitando para encenar cada cena. No terceiro dia, Zoe lhe apresentou um desenho de giz de cera. 2 figuras palito lado a lado, uma alta, uma pequena. Embaixo, letras irregulares soletrando Josie e Zoe. Mas o detalhe que fez Josie pausar, que a forçou a inspirar devagar para manter o rosto composto, não era o desenho. Era o ursinho de pelúcia. O urso surrado que Zoe nunca largava, que carregava do quarto para o jardim, da mesa de jantar para o sofá, como a última boia salva-vidas a ancorá-la à mão. No terceiro dia, o urso estava sobre o travesseiro ao lado da cama, não nos braços de Zoe. Sobre o travesseiro. Ela o havia deixado ali, porque agora tinha outra coisa em que se agarrar. Alguém feito de ossos e calor e respiração, não uma relíquia desgastada de alguém que havia partido. Josie olhou para o urso sobre o travesseiro e sua garganta se apertou. Na terceira noite, Josie estava sentada na cama em formato de castelo de Zoe, lendo um livro sobre um coelho numa aventura. Zoe estava deitada enrolada ao seu lado, a cabeça pousada no braço de Josie, os olhos pesados mas teimosamente recusando-se fechar. Toda vez que Josie achava que ela havia adormecido e começava a fechar o livro, ou se mexia, mais uma página. Josie leu mais uma, depois outra, até que a voz de Zoe ficou mais suave, mais lenta, e a pergunta que veio não era sobre o coelho. Josie,
Sim, meu bem. Você vai ficar para sempre. Josie parou de ler. Olhou para baixo, para o rostinho ao lado dela. Olhos azuis a encarando com algo grande demais, pesado demais para uma criança de 5 anos. Esperança. Esperança frágil e trêmula. O tipo que pertence a alguém que foi decepcionado vezes demais e não tem certeza se ousa tentar de novo. Josie queria dizer para sempre. Queria prometer. Mas ela havia prometido para sempre aos pais antes de eles dirigirem para Ponte Vitestone naquela noite. E para sempre havia durado apenas até a chuva e os freios que não aguentaram. Vou ficar enquanto você precisar de mim, disse ela. Zoe a estudou por um momento, depois sussurrou. Para sempre. Vou precisar de você para sempre. Josie sorriu, embora sua garganta estivesse apertada. Leu mais algumas páginas até a respiração de Zoe se regularizar, leve e profunda. Com cuidado, deslizou o braço debaixo da cabeça da criança, puxou o cobertor até o queixo, apagou a luz principal, deixando apenas o pequeno abajur em formato de foguete brilhando. Ela se levantou e se dirigiu silenciosamente para a porta. Sua mão mal havia tocado a maçaneta quando a voz de Zoe ecoou pela escuridão, pouco mais que um sopro. Josie! Ela se virou. Os olhos de Zoe ainda estavam fechados, mas uma mãozinha estava esticada. Os dedos abertos, procurando. Não vá. A voz dela tremeu. Por favor. Mamãe foi embora. Mamãe disse que voltaria, mas não voltou. Por favor, não vá. As últimas 4 palavras atingiram Josie no peito como balas. Não porque doessem, porque eram verdade. Porque ela entendia, até o fundo dos ossos e do sangue, o sentimento de alguém que você mais ama dizer que vai voltar e nunca voltar. Ela entendia porque havia estado naquela porta uma vez. 19 anos, numa delegacia de polícia, esperando os pais virem buscá-la. E quem chegou foi um policial com um rosto de desculpas. Josie voltou para a cama, sentou na beira. Sua mão encontrou a mãozinha que esticava na escuridão e a envolveu. Os dedos de Zoe se fecharam ao redor dos dela, surpreendentemente fortes para uma criança meio adormecida. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Durma, Zoe. Zoe não disse mais nada. Simplesmente segurou firme, e em minutos, sua respiração voltou ao ritmo suave e tranquilo. Josie ficou sentada no escuro, segurando a mão de uma criança que não era sua, num quarto que não era seu lar. E chorou em silêncio, sem som, lágrimas deslizando por suas bochechas. Deixou-as cair porque não tinha uma mão livre para enxugá-las. Não estava chorando de tristeza. Não estava chorando de exaustão. Estava chorando porque percebeu que amava aquela criança. Já a amava. Não sabia quando havia começado. Talvez na primeira vez que Zoe havia perguntado seu nome, com uma voz suave como o vento. Talvez quando havia puxado aquele corpinho para baixo da superfície da água. Talvez agora, com uma mãozinha apertando a dela na escuridão. E aquilo a assustava mais do que qualquer coisa que Josie Callahan já havia enfrentado. Mais do que a Ponte Vitestone. Mais do que as profundezas sufocantes da piscina. Mais do que a solidão. Porque amar alguém significa que você pode perdê-lo. E Josie sabia, melhor do que ninguém, o que significa perder a pessoa que você ama. Josie percebeu na segunda noite. Não de uma vez, não num lampejo de revelação, mas aos poucos, da maneira como os olhos se ajustam à escuridão e começam a enxergar o que sempre esteve lá, apenas despercebido. Toda noite, enquanto lia para Zoe, ela sentia a presença antes de vê-la. Uma figura na soleira da porta, silenciosa, imóvel. Ashton Mercer ficava ali, um ombro encostado no batente do quarto da filha, braços cruzados sobre o peito, a expressão ilegível à luz fraca do corredor. Ele não batia, não falava, não entrava. Simplesmente ficava naquela fronteira frágil entre corredor e quarto, como um homem diante de uma porta cuja chave ele possui, mas não ousa girar. Na primeira noite, Josie imaginou que ele estava verificando, certificando-se de que ela estava fazendo o seu trabalho, que a filha estava segura. Razoável. Ele era o pai. Tinha todo o direito. Na segunda noite, ela compreendeu que não era isso. Ele não a estava olhando. Estava olhando para Zoe. Mas a maneira como ele olhava não era a maneira como um pai olha para um filho adormecido. Não havia aquela ternura suavizada, nenhuma satisfação tranquila de um pai tranquilizado. O olhar de Ashton Mercer carregava algo diferente. Algo mais próximo da fome, mais próximo do anseio, como um homem morrendo de sede encarando a água, mas recusando-se a beber porque acredita não merecer. Ele queria entrar. Josie via isso com a clareza da luz do dia.
A maneira como seus dedos se apertavam contra o antebraço quando Zoe ria de um personagem da história. A maneira como sua mandíbula se contraía quando ela dizia a Josie, lê mais uma página com uma voz alegre que deveria pertencer a ele. A maneira como seu pé se deslocava meio passo para frente, e parava, como se uma parede de vidro estivesse entre o corredor e o quarto da filha. Ele queria entrar, mas não entrava. Na terceira noite, depois que Zoe adormeceu e Josie havia segurado sua mão no escuro, ela se levantou e passou para o corredor. Ashton ainda estava lá, mas desta vez não estava encostado no batente naquela postura familiar de controle. Ficava alguns passos atrás, os ombros ligeiramente curvados, a cabeça inclinada, olhando pela abertura estreita que Josie havia deixado para o abajur noturno brilhar no corredor. E a expressão em seu rosto a fez parar. Não era amor. Não era simples saudade. Era dor. Crua, desprotegida. O tipo de dor que as pessoas revelam apenas quando acreditam que ninguém está olhando. Seus olhos castanho escuros estavam fixos no rosto adormecido de Zoe através da fresta da porta. E Josie compreendeu. Ele não estava olhando para Zoe. Estava olhando para Jenna. Estava vendo a esposa perdida nos mesmos olhos azuis, na curva do narizinho, no derramamento de cabelo preto sobre o travesseiro. Cada traço do rosto de Zoe era um lembrete de que Jenna havia partido. E Ashton Mercer, o homem que fazia salas cheias de homens engravatados baixarem a voz, não conseguia suportar aquele lembrete. Ele fechou os olhos com força, como se fechasse uma porta interna. Então se virou rapidamente, passos largos, quase uma fuga, em direção ao outro extremo do corredor. Josie ouviu a porta do quarto dele bater, o som ecoando pelo vasto silêncio da casa. E depois o silêncio baixou de novo. Ela ficou sozinha no corredor escuro entre o quarto de Zoe e o vazio que Ashton havia acabado de deixar para trás. E compreendeu porque ele nunca havia entrado completamente no quarto da filha. Porque Zoe se agarrava ao ursinho de pelúcia em vez de ao pai. Porque esta casa era enorme e ainda assim cada pessoa dentro dela vivia numa caixa privada, solitária, separada. Apenas alguns passos uns dos outros, mas tão distantes quanto planetas separados. Esta casa não guardava apenas uma criança abandonada. Guardava duas. Zoe estava sem a mãe. Ashton estava sem si mesmo. E ambos ficavam em lados opostos daquela soleira toda a noite, sem saber que o outro também estava lá, esperando e com medo. O grito rasgou a quarta noite às 2 da manhã. Não o choro comum de uma criança acordando do sono. Um grito alto, agudo e em pânico. O tipo de som arrancado de uma garganta quando o corpo acredita estar morrendo. Josie estava fora da cama antes de seus olhos abrirem completamente. Seus pés tocaram um chão de madeira frio e ela correu pelo corredor escuro, chegando à porta de Zoe em segundos. Empurrou-a. O brilho suave do abajur em formato de foguete iluminou uma cena que apertou seu peito. Zoe estava sentada ereta no meio da cama em formato de castelo. Cobertores torcidos aos seus pés. Rosto banhado em lágrimas. Cabelo preto colado à testa com suor. As duas mãos apertavam o ursinho surrado contra o peito, como se fosse a única coisa a impedi-la de afundar. Seus olhos estavam arregalados, mas sem ver, ainda presos em algum lugar entre o pesadelo e o despertar. Estava afundando. Zoe soluçou, a voz se despedaçando entre gaspejos. Não conseguia respirar. Havia água em todo lugar. Chamei a mamãe, mas ela não veio. Fiquei chamando, mas ela não veio. Josie não disse nada. Não disse foi só um sonho. Não disse você está segura. Essas coisas eram verdade, mas sem sentido para uma criança tremendo no escuro. Em vez disso, sentou-se na cama, devagar, suavemente, para que Zoe pudesse vê-la chegando. Então abriu os braços. Zoe se jogou neles. Se jogou como se houvesse estado esperando que alguém os abrisse por 2 longos anos. O corpinho pequeno se pressionou contra o peito de Josie, tremendo violentamente, quente de suor e lágrimas. Josie envolveu os 2 braços ao redor dela, uma mão nas costas, a outra amparando a cabeça. Zoe chorou, não apenas soluços suaves, mas choros que abalavam o corpo inteiro, de ponta a ponta. O tipo de choro que uma criança de 5 anos nunca deveria conhecer. Mas Zoe Mercer conhecia muito bem. Josie a embalou gentilmente para frente e para trás, num ritmo que seu corpo lembrava mesmo que sua mente tivesse esquecido. O ritmo que sua mãe havia usado com ela 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando Josie era pequena e o mundo era grande demais e o escuro profundo demais. E então, sem decidir, sem pensar, Josie começou a cantar a canção de ninar da mãe, aquela que não havia cantado desde a noite anterior a seus pais dirigirem até a ponte Vitestone. 8 anos.
8 anos aquela melodia havia ficado em silêncio num canto de sua memória, trancada, enterrada com tudo que era doloroso demais para tocar. A primeira linha, sua voz tremeu. Tremeu tão intensamente que quase se quebrou. E ela quase parou, porque o som de si mesma ecoava a mãe com tanta força que doía. Mas Zoe ainda tremia em seus braços, ainda chorava, e Josie não parou. A segunda linha se firmou. A terceira encontrou seu caminho como água deslizando de volta a um canal familiar. A canção era simples, sobre estrelas lá em cima, sobre luar escorregando pelas cortinas, sobre segurança no escuro quando alguém se senta ao seu lado. Sobre fechar os olhos sabendo que quando você os abrir, o mundo ainda estará lá e a pessoa que você ama ainda estará à sua beira. Sem poesia complicada, apenas palavras simples que uma mãe sussurra no cabelo de um filho à noite. E de alguma forma, eram suficientes. Zoe começou a se acalmar. Os soluços ficaram mais suaves. Seu corpinho tremeu menos. Os dedos que apertavam a camisa de Josie relaxaram, de um aperto desesperado para uma pega gentil. Sua respiração foi ficando mais lenta, mais profunda, mais regular, até Josie sentir o peso familiar de uma criança que adormeceu em seus braços. O rosto de Zoe pousou sobre o ombro de Josie, quente e tranquilo, como se o pesadelo nunca tivesse existido. Josie terminou a canção, depois a cantou de novo, mais baixinho, até ser pouco mais que um zumbido. Então silêncio, apenas a respiração suave de Zoe e o próprio coração de Josie, lento e pesado, carregando algo grande demais no peito. Com cuidado, ela deitou Zoe de volta no travesseiro, puxou o cobertor até o peito, colocou o ursinho surrado de volta nos braços afrouxados. Zoe não se mexeu, profundamente adormecida, segura. Josie se levantou e se virou para a porta. E seu coração parou por um batimento. Ashton estava na soleira. Ela não sabia havia quanto tempo estava ali, mas desta vez tudo era diferente. Ele não estava encostado no batente, não estava de braços cruzados naquela postura de controle. Ficava ereto, as mãos penduradas ao lado do corpo. E a expressão em seu rosto era algo que ela nunca havia visto nesta casa. Aberto. Sem muros, sem máscara, sem frieza distante. Seus olhos castanho escuros estavam vermelhos na borda, não de cansaço. Vermelhos porque havia chorado, ou quase chorado, ou estava tentando não chorar e falhando. Sua mandíbula estava tensa, mas a boca tremia levemente, quase imperceptível, a menos que você olhasse de perto. E ele olhou para Josie com uma expressão que ela não tinha como nomear. Não era gratidão, era mais profundo do que isso, mais pesado, mais próximo da admiração, como se ela acabasse de realizar um milagre em que ele havia parado de acreditar. Ficaram em silêncio. Zoe dormia entre eles. E Ashton finalmente falou. Sua voz estava rouca, baixa, se desfazendo nas bordas. Ela não deixa ninguém segurá-la quando chora. Ele engoliu em seco. 2 anos. Ninguém. A senhora. Aldridge tentou. A babá anterior tentou. A terapeuta disse para dar tempo. 2 anos. Josie. 2 anos a minha filha apertou aquele urso e chorou sozinha num quarto escuro. Ele pausou. Tomou uma respiração lenta, instável. Até esta noite. Josie passou para o corredor e fechou a porta de Zoe quase completamente, deixando apenas a luz do abajur vazar pelo espaço. Ashton não se moveu. Ficou 2 passos à sua frente no corredor escuro, a única luz vindo da janela no outro extremo, onde uma lua minguante derramava uma fina camada de prata pelo chão de madeira. O silêncio se estendeu entre eles, não constrangedor, mas mais pesado. O silêncio de alguém que acabou de revelar algo que nunca deveria ter sido visto, e não sabe o que fazer com essa exposição. Josie não falou. Esperou. 8 anos sendo órfã haviam aguçado seus instintos. E eles lhe diziam que Ashton Mercer estava à beira de um precipício. Uma frase errada e ele recuaria, reconstruiria o muro, e a soleira do quarto de Zoe permaneceria para sempre um lugar que ele apenas observava, mas nunca cruzava. Ashton abriu a boca. Fechou. Sua mandíbula se contraiu tão forte que ela viu o músculo saltar sob a pele. Então falou, e sua voz estava plana, sem emoção, como um homem lendo uma previsão do tempo. Mas aquela monotonia era mais assustadora do que qualquer soluço. Fico à porta do quarto dela toda noite. Toda noite por 2 anos, eu caminho até lá, fico parado, olho, e vou embora. Ele pausou. Não consigo entrar. Por quê? Perguntou Josie suavemente, quase em sussurro, com medo de que qualquer coisa mais alta quebrasse o fio frágil que o mantinha aqui, mantinha-o falando. Porque toda vez que olho para o rosto dela, vejo Jenna. O nome caiu no ar entre eles.
E Josi sentiu seu peso, a pesada carga de 2 anos sem ser dito. Aqueles olhos azuis, aquele nariz, a maneira como ela inclina a cabeça quando faz uma pergunta. Exatamente igual. Ele engoliu em seco. E toda vez que vejo Jenna no rosto dela, lembro que ela morreu por minha causa. Josi não reagiu. Não disse que não era culpa dele. Não ofereceu conforto disfarçado de negação. Simplesmente ficou parada e ouviu. Porque às vezes ficar parado e ouvir é a única coisa que importa. Ashton encostou de costas na parede do corredor, a cabeça se inclinando para o teto, como se a história fosse mais fácil de contar sem olhar nos olhos de ninguém. 2 anos atrás, estávamos sendo atacados voltando para casa. Jenna estava à direita. Eu estava à esquerda. Sua voz permaneceu nivelada, firme, como se estivesse lendo um relatório. Mas suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, e na luz fraca da lua, Josi viu os nós dos dedos ficarem brancos. Meu celular caiu no chão do carro. Me abaixei para pegar. Naquele exato momento, a bala veio pela janela esquerda, exatamente onde minha cabeça tinha estado um segundo antes. Ele parou. Respirou fundo. Soltou devagar. Controlado. Mas quando falou de novo, a monotonia rachou, apenas nas bordas, apenas na última sílaba. Mas rachou. A bala acertou Jenna na cabeça. Ela não teve tempo de dizer nada. Não teve tempo de me olhar. Não teve tempo de entender o que estava acontecendo. Ele fechou os olhos. A ambulância chegou em 7 minutos. Ela havia partido antes de abrirem a porta do carro. O silêncio inundou o corredor de forma tão completa que Josi conseguia ouvir a respiração suave de Zoe pela fresta da porta. Aquele som pequeno, a única prova de que o mundo ainda girava, de que o tempo não havia congelado naquele corredor escuro. Josi não disse sinto muito. Não disse não foi sua culpa. Não alcançou nenhuma das frases que as pessoas oferecem aos ilutados porque não sabem o que mais dar. Em vez disso, fez a única coisa que significava algo. Deu um passo na direção dele, apenas um, perto o suficiente para tocar, mas não para prender. E colocou a mão sobre o punho cerrado dele, gentilmente, sem apertar, sem puxar. Apenas pousando ali, a palma dela sobre os nós brancos dele, quente sobre o frio, suave sobre o rígido, presente. Ashton não olhou para baixo, não abriu os olhos. Mas sob a mão dela, seu punho começou a soltar. Devagar, um dedo, depois outro, até que sua mão se abriu completamente e os dedos dela escorregaram nos espaços entre os dele. Ele fechou a mão de novo. Não com força, não com brutalidade como havia sido junto à piscina. Apenas segurando, como um homem à deriva que encontrou algo que flutua. Ficaram de pé no corredor, de mãos dadas, sem dizer nada. E Josi o deixou segurar enquanto ele precisasse. Então Ashton abriu os olhos. Olhou para as mãos entrelaçadas. Olhou para ela. E sem uma palavra, a soltou, se virou, e caminhou até a porta de Zoe. Josi achou que ele pararia. Achou que ficaria parado no limiar como havia feito toda noite por 2 anos, olharia para dentro, e então se viraria. Mas ele não parou. Colocou a mão na maçaneta, girou-a e entrou. Pela primeira vez em 2 anos, Ashton Mercer entrou no quarto da filha. Josi observou do corredor pela abertura estreita. Ele se moveu em direção à cama de Zoe devagar, cada passo cuidadoso, como se estivesse cruzando o vidro estilhaçado. Sentou na beira do colchão com tanta leveza que ele mal afundou. Zoe não acordou. Dormia profundamente, tranquilamente, a respiração regular. Ashton estendeu a mão, hesitante, trêmula. Seus dedos roçaram o cabelo escuro da filha com tanta suavidade que quase não era um toque. Alisou uma mecha da testa dela, depois outra. Então deixou a mão pousar ali, sobre o cabelo dela, e seus ombros foram descendo lentamente, como se depositasse algo que havia carregado longe demais. Josi ficou parada no limiar onde Ashton havia ficado toda a noite por 2 anos. Sua garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. Não de tristeza, mas porque havia acabado de testemunhar um pai atravessar sua própria dor. Atravessar a parede de vidro. Ir além da bala, além da culpa, além de 2 anos ficando do lado de fora olhando para dentro. E tudo o que havia sido necessário não era conselho, não era terapia.
apenas uma mão pousada sobre um punho cerrado num corredor escuro. Às vezes isso é suficiente. As 3 semanas seguintes foram as mais próximas que aquela casa havia chegado de algo parecido com o normal. Zoe ria com mais frequência, mais alto, mais facilmente. Ashton entrou no quarto da filha toda noite, sentou na beira da cama ao lado de Josie, leu histórias numa voz desajeitada mas sincera. E quando Zoe exigiu que ele fizesse o rugido de um dragão, ele produziu um rosnado tão terrível que os 3 desabaram em risadas dentro do quarto em forma de castelo. Então, na primeira terça-feira de agosto, tudo mudou. Josie estava sentada na biblioteca com Zoe, lendo o livro de dinossauros que a criança já havia ouvido pelo menos 10 vezes, mas ainda insistia em ouvir de novo, quando sentiu. Não ouviu, não viu, sentiu. Como a queda de pressão antes de uma tempestade. Algo no ar da casa mudou. Passos soavam mais rápidos do que o habitual no corredor. Vozes chegavam do andar de baixo, indistintas em palavras mas inconfundivelmente tensas, urgentes, comprimidas. A porta da frente abriu e fechou mais de uma vez, cada vez seguida por passos pesados e homens falando em tons baixos. Zoe ergueu a cabeça do livro, o rostinho se contraindo com uma preocupação grande demais para sua idade. Josie, o que está acontecendo? Não sei, respondeu Josie honestamente, porque havia prometido a si mesma que não mentiria para aquela criança. Mas tenho certeza que está tudo bem. Quer ouvir sobre o dinossauro de 3 chifres de novo? Zoe assentiu, mas seus olhos foram até a porta da biblioteca, e Josie viu a mãozinha se estender de lado, procurando o ursinho. Velho hábito. Quando incerta, achar o urso. 20 minutos depois, a senhora Aldridge apareceu à porta da biblioteca. Sua expressão habitual já era suficientemente severa. Mas hoje Josie notou algo a mais no aperto rígido dos lábios e na maneira como seus dedos apertavam a borda do avental. Senhorita Callahan, o Sr. Mercer gostaria de vê-la em seu escritório. Imediatamente. O estômago de Josie se contraiu. Ela havia entrado no escritório de Ashton apenas uma vez antes, no dia em que assinou um novo contrato. Não era um espaço feito para ela. Irradiava poder e controle. Um lugar onde decisões que afetavam muitas vidas eram tomadas atrás de uma porta pesada de carvalho. Zoe, pode vir comigo? O Sr. Mercer especificou que seria só a senhorita. Vou ficar com ela, disse a senhora Aldridge. Os dedos de Zoe se apertaram em torno dos de Josie com força surpreendente. Para onde você vai? Só conversar com seu papai. Josie se abaixou até a altura dos olhos da criança. Já volto. A senhora Aldridge vai terminar a parte do dinossauro de 3 chifres. Promete que volta. Prometo. Josie se levantou, alisou o cabelo de Zoe uma vez, e então seguiu a senhora Aldridge para fora da biblioteca. Caminharam pelo corredor principal, passando por salas que Josie raramente entrava, até pararem diante da porta de carvalho. A senhora Aldridge bateu uma vez e a abriu sem esperar. A senhorita Callahan, senhor. Obrigado. Feche a porta. A voz de Ashton, vinda de dentro. A senhora Aldridge gesticulou para Josie entrar. Então fechou a porta atrás dela com um clique suave. Josie ficou de pé no centro do escritório, de repente consciente de seus jeans simples e camisa de algodão diante das estantes do chão ao teto. Uma enorme escrivaninha de madeira escura. Janelas com vista para o caminho de entrada. Ashton estava sentado atrás da mesa, mas não estava sozinho. 2 homens ficavam perto da janela. O primeiro era alto e de ombros largos, com uma cicatriz que ia debaixo da orelha até a clavícula, o tipo de marca de lâmina muito curada, mas permanentemente gravada. Seus olhos eram aguçados e alertas, varrendo Josie enquanto ela entrava antes de voltar a vigiar a janela. O segundo era mais jovem, mais esguio, com olhos que Josie só conseguia descrever como olhos de faca, o tipo que rastreia cada movimento numa sala sem nunca virar a cabeça. Ambos vestiam ternos, mas não o tipo que homens de negócios usam. O tipo desenhado para ocultar algo sob o paletó. Sente-se, disse Ashton. Não era a voz que ele usava para histórias de dormir. Era a voz da sala de reuniões, a voz das decisões, a voz que fazia os funcionários do andar de baixo abaixarem o tom quando ele passava. Josie se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as mãos no colo para esconder o leve tremor. Este é Sully, chefe de segurança, disse Ashton, indicando o homem com a cicatriz. E Declan, seu assistente. Sully deu um aceno curto. Declan não fez nada. Simplesmente continuou a observá-la com olhos que não perdiam nada. Há uma situação,
disse Ashton, direto e sem preâmbulo. Sully recebeu informações esta manhã sobre uma ameaça direcionada a esta família. Estou lhe contando porque afeta diretamente você e Zoe. O batimento do coração de Josie acelerou, mas seu rosto não mudou. Que tipo de ameaça? Sully deu um passo à frente, puxando um tablet de dentro do paletó. Virou a tela em direção a ela, passando por imagens de vigilância, carros desconhecidos, placas, horários. O cartel Juarez, uma organização mexicana de narcóticos. Eles haviam sido discretos e metódicos por 6 meses, segundo Declan, cuja voz era fria e profissional. A inteligência sugeria que estavam planejando um movimento mais agressivo, especificamente mirando membros da família para forçar concessões territoriais. Josie olhou de Declan para Ashton. Sua boca estava seca, mas sua voz não tremeu. Zoe, e você? Disse Ashton, mantendo o olhar nos olhos dela. Você faz parte desta família agora. Josie, você mora aqui. Você cuida da minha filha. Eles sabem disso. E isso faz de você um alvo. O silêncio baixou sobre o escritório. Josie sentiu seu peso nos ombros, no peito, no estômago. Ela deveria ter ficado com medo. Grande parte dela estava. Mas outra parte, a parte que havia saltado em 4 metros de água sem pensar, manteve sua coluna ereta e seus olhos fixos em Ashton Mercer. O que o senhor precisa de mim? Sully lançou um olhar a Ashton que Josie leu como surpresa. Ashton não ficou surpreso. Simplesmente a olhou, e em seus olhos castanho escuros ela viu algo próximo do respeito. Fique alerta. Não saia da propriedade sem informar Sully. Não leve Zoe para fora de áreas seguras. Se notar qualquer coisa incomum, qualquer pessoa que não reconheça, reporte imediatamente. Certo. Josie assentiu. Quão sério é? Sério o suficiente para eu lhe contar em vez de mantê-la no escuro, respondeu Ashton. E aquela resposta disse a Josie mais do que qualquer relatório de inteligência jamais poderia. Josie saiu do escritório com passos firmes, de costas eretas e rosto composto. Acenou para a senhora. Aldridge esperando no corredor, disse obrigada numa voz que não tremeu, e se dirigiu para a biblioteca. Passos uniformes, costas retas, rosto calmo. Quando chegou à curva do corredor, onde uma parede de tijolos bloqueava a visão do escritório, ela parou. E desabou. Não foi uma queda dramática, nada teatral. Apenas suas costas encontrando a parede enquanto suas pernas cediam, e ela deslizou para baixo até os ombros tocarem um tijolo frio. As 2 mãos se pressionaram sobre a boca. Seu corpo inteiro estremecia. Não um calafrio leve do frio. Um tremor profundo, de dentro para fora, o tipo que ela não conseguia controlar por mais que tentasse. Inteligência. Território. Cartel. Alvo. As palavras rodopiavam em sua mente como cacos de vidro numa máquina de lavar. Afiadas e perigosas, batendo umas nas outras com um som que ela não queria ouvir. Onde estou? A pergunta emergiu, clara e fria. Uma voz em sua cabeça que ela reconhecia como razão, como sobrevivência. A voz que a havia mantido de pé por 8 anos desde a Ponte Vitestone. Em cuja casa estou vivendo? O que eu realmente sei sobre aquele homem? Ele tinha uma equipe de segurança privada. Um homem com uma cicatriz no pescoço vigiando a janela. Um mais jovem com olhos de faca rastreando cada movimento. Um tablet cheio de imagens de vigilância e registros de veículos. Ele usava a palavra território da maneira como pessoas comuns dizem quintal. Josie havia sabido. Ela admitiu isso ali no corredor escuro, as mãos ainda sobre a boca, os olhos ardendo mas ainda sem chorar. Havia sabido desde a primeira semana. Pela maneira como os funcionários baixavam a voz quando ele passava, pela maneira como a porta do escritório estava sempre fechada, pelos homens engravatados que iam e vinham em horários estranhos com rostos ilegíveis. Ela havia sabido, e havia escolhido não pensar nisso, porque pensar significava decidir, e decidir poderia significar partir. Se seus pais estivessem vivos, o que diriam? Seu pai, gentil com as mãos de carpinteiro e um sorriso fácil, a olharia com preocupação e diria: "Você está brincando com fogo, minha filha." Sua mãe seguraria sua mão e sussurraria: "Volte para casa, Josie. Volte para casa." Mas seus pais não estavam vivos. E o lar para o qual a mãe lhe diria para voltar não existia mais. Se Paige soubesse, sua irmã de 20 anos, prática e direta, ela perguntaria: o que exatamente ele faz que exige um homem com uma cicatriz no pescoço vigiando janelas? E Josie não saberia como responder. Ou saberia, e não se atreveria a dizer. Ela ficou sentada ali no corredor, de costas na parede, as mãos sobre a boca,
sentindo puxão em duas direções. De um lado, o portão da frente. Queens, o apartamento surrado, mas seguro. Uma vida pequena onde ninguém a chamava de alvo. Do outro lado, a biblioteca no final do corredor, onde uma menina de 5 anos estava sentada segurando um ursinho surrado, esperando ela voltar, acreditando que ela voltaria, porque ela havia prometido. E a pergunta em sua mente mudou. Não era mais onde estou, mas posso deixar aquela criança? A resposta chegou imediatamente. Não depois de debate, não após cálculo. Chegou como reflexo, como o momento em que havia saltado em 4 metros de água sem pensar. Não, ela não podia. Josie baixou as mãos da boca, enxugou os olhos com o dorso do pulso, respirou fundo, soltou. Devagar, fundo, na contagem de 1, 2. Ela se levantou, alisou a camisa. Caminhou para frente com uma força quieta e feroz, o coração finalmente firme pela criança esperando atrás da porta. Ela abriu a porta da biblioteca. Zoe estava no sofá, o ursinho pressionado ao peito, os olhos azuis fixos na entrada, como se houvesse ficado olhando para ali desde que Josie foi embora. No instante em que a viu, seu rostinho se iluminou. Ela escorregou do sofá, correu para frente e envolveu os 2 braços ao redor das pernas de Josie. Josie, você voltou. Josie olhou para baixo para a coroa de cabelo escuro, sentiu os bracinhos se agarrando a ela, e sorriu. Um sorriso verdadeiro. O primeiro desde que havia saído do escritório. Eu disse que voltaria. 2 dias depois do encontro no escritório, Ashton apareceu à porta da biblioteca às 7 da manhã com o celular na mão, a expressão petrificada. Arrumem as malas, as 2. Partimos em 1 hora. Zoe ergueu os olhos do desenho que estava fazendo. Para onde vamos, papai? Para um lugar mais seguro. Ashton olhou para a filha, e a pedra em seu rosto rachou o suficiente para revelar um pequeno sorriso. Quer andar de helicóptero? Os olhos de Zoe se arregalaram como 2 bolinhas de gude azuis. Um helicóptero de verdade, papai? Do tipo mais de verdade que existe. 50 minutos depois, Josie ficou de pé no gramado dos fundos com uma mala tiracolo, o cabelo sendo açoitado pelo vento das hélices. Zoe segurava sua mão com um punho e uma pequena mochila com o outro. 3 bonecas lá dentro, 2 livros, seu cobertor favorito e o ursinho surrado. O helicóptero preto pousava sobre a grama, as hélices já girando, criando um zumbido constante nos ouvidos. Ashton saiu pela porta dos fundos parecendo diferente do homem que ela conhecia dentro da mansão. Jeans preto, jaqueta de couro castanho escuro, uma mochila pequena na mão. Sem terno, sem gravata, sem os homens murmuradores ao redor. Ele parecia menos um executivo e mais algo perigoso de uma maneira que Josie não conseguia nomear direito. Ele falou rapidamente com Sully perto da porta. Sully assentiu uma vez e se virou, já dando ordens pelo rádio antes de Ashton chegar até elas. Vamos! Ashton ergueu Zoe primeiro, acomodando-a no assento e prendendo o cinto com eficiência praticada. Então se virou para Josie, pegou a mala dela, aguardou, e estendeu a mão para ajudá-la a entrar. Sua mão ficou em sua cintura por um breve momento, apenas o suficiente para estabilizá-la, apenas o suficiente para Josie sentir o calor dele através do tecido da camisa. Então ele a soltou e foi para o assento do piloto. Você sabe voar isso? Perguntou Josie, incapaz de esconder a surpresa. E algumas outras coisas, respondeu ele, colocando o headset e passando 2 para trás. Coloquem esses. Vai ficar alto. Josie ajustou o headset de Zoe, depois o seu. O helicóptero decolou, mais suavemente do que ela esperava, e o chão foi se afastando. A mansão encolheu embaixo delas. A piscina se tornou uma marca azul fina. Os jardins se borraram em verde. Então tudo desapareceu além das árvores. Zoe pressionou o rosto contra a janela, apontando para tudo lá embaixo, sua voz animada crepitando pelo headset. Carros minúsculos, casas minúsculas. Josie, olha, as nuvens estão bem aqui. A animação durou cerca de 20 minutos. Então o zumbido constante e a vibração suave a embalaram até o sono. A cabeça de Zoe tombou de lado para o ombro de Josie, o corpinho ficando frouxo de descanso. Josie a ajustou com cuidado, uma mão firme no ombro estreito. Ela confia em você completamente. A voz de Ashton chegou pelo headset, baixa e clara. Eu também confio nela, respondeu Josie. E se surpreendeu com o quanto aquilo parecia verdadeiro. Voaram em silêncio. Embaixo delas, a cidade deu lugar a subúrbios, os subúrbios a florestas, e a floresta se estendia para fora em verde profundo e interminável. Quanto mais ao norte iam, menos sinais de vida humana.
Sem estradas, sem casas, apenas árvores e céu e distância. O helicóptero desceu numa clareira no meio do mato. Quando as hélices desaceleraram e o zumbido se dissolveu no silêncio, Josie ouviu algo que não havia ouvido desde que chegara em Connecticut. Absolutamente nada. Silêncio total, apenas o farfalhar das folhas e pássaros em algum lugar distante. A cabana se revelou conforme caminhavam pelas árvores. 2 andares, madeira escura e pedra natural, uma varanda coberta envolvendo a estrutura, fumaça derivando levemente da chaminé, painéis solares captando luz no telhado. Não uma cabana rústica, tampouco uma mansão. Algo entre os dois, onde o luxo encontrava a natureza. Construída há 5 anos, disse Ashton ao abrir a porta, sua voz neutra ao ponto do esforço. Jenna e eu planejamos isso como um refúgio. Viemos aqui 2 vezes. Ele parou no limiar. Não voltei desde então. Por dentro, o lugar era quente e surpreendentemente moderno. Planta aberta, cozinha fluindo para a sala de estar, vigas expostas no teto, uma lareira de pedra dominando uma parede, móveis confortáveis e aconchegantes. Nada da elegância rígida da mansão. Zoe acordou nos braços de Josie conforme entravam, piscando para o espaço, depois sorrindo. É como um castelo, mas menor. Um castelo pequeno é perfeito, disse Ashton. E Josie viu seus ombros relaxarem meio centímetro quando a filha riu. Ele carregou Zoe para cima para explorar o quarto, e Josie ouviu suas vozes descendo. Zoe fazendo perguntas sem fim, Ashton respondendo com paciência constante. Ela caminhou pela sala de estar, os dedos roçando a mesa de madeira, e parou na soleira do quarto principal. Sobre a prateleira da cabeceira, havia uma moldura de foto virada de bruços. Josie não a virou. Sabia quem ela guardava. Naquele primeiro dia na cabana, Ashton tornou-se outra pessoa. Ou talvez tornou-se ele mesmo. Ele fez o café da manhã. Ovos ligeiramente queimados nas bordas, mas Zoe comeu cada pedaço. Jogou cartas com a filha, perdendo repetidamente, e Josie não conseguia dizer se ele realmente perdia ou se estava se rendendo de propósito. Mas Zoe ria toda vez que ganhava. E era o que importava. Ele construiu uma cabana com almofadas do sofá, uma estrutura caótica que Zoe declarou como castelo de travesseiros e se proclamou rainha. Josie ficou parada na soleira da cozinha com uma xícara de café nas mãos e observou o homem alto sentado de pernas cruzadas no chão com a filha de 5 anos, os dois rindo enquanto uma almofada tombava sobre a cabeça dele. E ela pensou, este é quem ele realmente é. Não a tempestade no corredor, não o muro de pedra atrás da mesa, não o homem que faz outros homens baixarem a voz, mas o que está no chão, com o cabelo bagunçado, rindo com a filha, reaprendendo a ser pai desde o começo. E Josie sentiu um pequeno e agudo deslocamento dentro do peito quando percebeu que estava olhando para ele de uma maneira que não deveria estar olhando para o próprio empregador. Josie descobriu o lago na tarde do primeiro dia, quando caminhou pelo perímetro da cabana enquanto Zoe tirava soneca. Escondido atrás de um grupo de árvores a menos de 100 metros da varanda havia um pequeno lago, não uma piscina infinita projetada como a da mansão, mas uma extensão natural de água. Sua superfície lisa como vidro, refletindo o céu azul e copas de árvores, uma margem arenosa inclinando-se suavemente, rasa o suficiente perto da borda para que Josie visse o fundo claramente, a água mal chegando aos joelhos de um adulto. Ela ficou ali, observando a superfície quieta, e a ideia se formou antes que ela tivesse tempo de decidir se era imprudente. Naquela noite, depois que Zoe adormeceu, Josie encontrou Ashton na cozinha. Ele estava lavando a louça, mangas arregaçadas, e a visão a surpreendeu de novo, porque era tão ordinária para um homem que era tudo menos isso. Quero ensinar Zoe a nadar, disse Josie sem rodeios. As mãos de Ashton pararam sob a água corrente. Sabão deslizou pelos dedos. Ela tem medo de água. Sim. E esse medo não vai desaparecer se continuarmos a evitá-lo. Josie se posicionou ao lado dele, o quadril levemente encostado na bancada. Há um lago atrás da cabana. Fundo arenoso, água rasa. Estarei lá a cada segundo. O Senhor estará lá a cada segundo. Ele a olhou. Não o olhar avaliador do escritório. O olhar de um pai pesando proteção contra crescimento. E se ela chorar, então paramos. Mas pelo menos ela tentou. 5 segundos de silêncio. Então Ashton fechou a torneira, secou as mãos num pano e assentiu uma vez. Firme. Na tarde seguinte, os 3 ficaram de pé à beira do lago. A luz do fim do dia filtrava pelas folhas, lançando dourado sobre a água quieta. Josie usava uma camiseta e shorts, pronta para se molhar. Ashton estava na margem, braços cruzados, o corpo inteiro esticado como um arame puxado longe demais.
Zoe ficava entre os dois adultos, uma mão agarrando a de Josie, a outra apertando o ursinho contra o peito, encarando a água com olhos azuis pesados de um medo que nenhuma criança de 5 anos deveria carregar. A água dá medo, disse Zoe suavemente, a voz tremendo. Não uma reclamação. Apenas a verdade de uma criança que quase se afogara semanas antes. Josie não disse que não era assustador. Aquilo teria sido mentira. E ela não mentia para aquela criança. Em vez disso, sentou na areia, tirou os sapatos e colocou os pés na água. Fresca, clara, rasa. Eu também tenho medo de muitas coisas, disse Josie, olhando para o lago em vez de para Zoe. Porque às vezes a verdade é mais fácil quando não é entregue de frente. Tenho medo do escuro, de pontes, de perder as pessoas que amo. Tenho medo com frequências, Zoe. Ela então se virou e encontrou os olhos da criança. Mas aprendi uma coisa. Ter medo não significa que você não faz a coisa. Significa apenas que você precisa de alguém para ir com você. Ela estendeu a mão, a palma aberta, os dedos esperando. Você vai comigo? Zoe olhou para a mão de Josie. Olhou para a água. Voltou para a palma esperando. Na margem, Ashton mal respirava. Josie conseguia ver a tensão nele, cada músculo preparado para saltar para frente se necessário. Então Zoe se ajoelhou e colocou o ursinho cuidadosamente na areia, como quem confia algo precioso à terra para guardar. E sua mãozinha deslizou para dentro da de Josie. Entraram na água juntas. Um passo, depois outro. A água tocou os tornozelos de Zoe. Ela apertou a mão, mas não parou. Até os joelhos, uma respiração aguda, mas em frente. Até a cintura. Josie sentiu o tremor através dos dedos entrelaçados. Mas Zoe continuou se movendo, ainda confiando. Você está indo muito bem, murmurou Josie. Olhe ao redor. A água está clara, não é? Você consegue ver a areia. Não é funda. Não é tão assustador quanto parece. Josie se virou para encarar Zoe, a água subindo até a cintura delas, e colocou as duas mãos suavemente sob as costas da criança. Agora tente se deitar de costas. Estou segurando você. Prometo que não vou soltar. Zoe a olhou, o medo ainda presente, mas agora entrelaçado com outra coisa. Confiança. O tipo que apenas as crianças dão livremente. Devagar, ela se inclinou para trás, deixando a água sustentar, deixando as mãos de Josie apoiarem sua coluna. Seus olhos ficaram abertos, olhando para o alto, através das folhas, para nuvens brancas à deriva e sol quente. O lago a embarcou. Fresco, gentil. E pela primeira vez desde que havia caído nas profundezas assustadoras, Zoe não tinha medo dela. Ela sorriu. Pequeno, instável, mas real. Josie, estou flutuando. Estou flutuando. Você está, disse Josie, sua voz falhando no final porque a garganta estava apertada. Ela olhou para a margem. Ashton estava lá, as calças molhadas nas dobras, os braços não mais cruzados. Estava chorando silenciosamente. Sem som, lágrimas descendo pelo rosto. E ele não fez nenhum esforço para enxugá-las, nenhum esforço para se esconder, nenhum esforço para se virar. Ficou ali e chorou, observando a filha flutuar, viva e rindo, e talvez pela primeira vez em 2 anos, acreditando que as coisas poderiam um dia ficar bem. Papai, o papai está chorando. Zoe chamou, ainda flutuando nas mãos de Josie. Ashton enxugou os olhos rapidamente com o dorso da mão. Poeira nos olhos. Zoe ergueu uma sobrancelha, séria de uma maneira quase cômica. Não tem vento. E os 3 riram. Riram no lago raso, na floresta, no lugar que deveria ser um refúgio, mas estava se tornando algo mais parecido com cura. Então Ashton fez algo que Josie não esperava. Tirou os sapatos, entrou na água, as calças encharcando até os joelhos, depois até a cintura, e não parou até estar ao lado delas. 3 figuras no lago raso, sol do fim da tarde ao redor, floresta os envolvendo. Zoe flutuando entre os 2 adultos, rindo. O momento era tão puro que Josie quis engarrafá-lo, selá-lo, mantê-lo seguro para sempre, porque sabia que momentos assim nunca duram. Chegam, passam. E o melhor que você pode fazer é reconhecê-los enquanto ainda estão ali. A chuva começou na manhã do 2º dia na cabana e não parou. Não uma garoa leve de floresta, gotas pesadas batendo no telhado de madeira como milhares de dedos tocando um tambor, transformando as janelas em lençóis embaçados de cinza. Zoe tirava a soneca no sofá perto da lareira, o cobertor dobrado até o queixo, o ursinho surrado seguro em seus braços, respirando lenta e profundamente. A cabana parecia se encolher sob a chuva. Mais quente, menor,
mais íntima. Josi estava na cozinha aberta, cortando legumes numa tábua de madeira, preparando um refogado da geladeira bem abastecida que alguém havia organizado antes de sua chegada. Pimentões, cebola, gengibre, alho, frango em fatias finas. Ela estava alcançando o molho de soja quando um braço se estendeu sobre seu ombro, abriu exatamente o armário que ela precisava e colocou a garrafa ao lado da tábua. Você estava procurando isso, disse Ashton. Não como uma pergunta. Ela virou a cabeça. Ele estava logo atrás dela, mais perto do que ela havia percebido. Perto o suficiente para ela captar o cheiro de madeira e sabão em sua camisa. Sem terno, sem gravata, mangas de uma camisa xadrez arregaçadas, o cabelo levemente bagunçado de uma manhã tranquila. Parecia um homem comum, alguém com quem ela poderia cruzar num café e sorrir. Obrigada, disse ela, voltando para a tábua. Ele não foi embora. Em vez disso, pegou uma frigideira, colocou no fogão, acendeu a chama, despejou o óleo. Sem perguntas, sem esperar instrução, apenas ajudando. Cozinharam juntos na pequena cozinha da cabana, se movendo um ao redor do outro com uma facilidade que Josi não conseguia explicar. Ela passava os legumes. Ele mexia. Ele alcançava o sal. Ela o tinha pronto antes que pedisse. Ela inclinava a frigideira. Ele segurava o prato como se tivessem feito isso 100 vezes, embora fosse a primeira. A naturalidade daquilo a perturbou tanto quanto a confortou. A chuva tamborilava lá em cima, o óleo chiava na frigideira, e Josi começou a falar. Não sabia por quê. Talvez pela chuva. A chuva sempre a levava de volta à Ponte Vitestone. Meus pais morreram naquela ponte, disse ela quietamente, observando o gengibre crepitar. Uma tempestade de novembro. Eu tinha 19 anos. Paige tinha 12. O carro perdeu o controle. A polícia me disse que eles não sofreram. Ela sentiu com a cabeça porque Paige estava chorando ao lado dela e ela precisava de pelo menos uma coisa que pudesse dizer à irmã. Ashton não disse que sentia muito. Não disse que entendia. Ele deixou a colher de pau de lado e se virou para ela com os olhos de um homem que sabe exatamente como a perda tem gosto. Desde então tenho medo da chuva, continuou Josi. De pontes. Da noite. De amar alguém demais. Silêncio. A frigideira estalou. A chuva martelou o telhado. Então Ashton falou, a voz baixa e inesperadamente gentil. Jenna cantava desafinado. Josi ergueu os olhos. Ele estava encostado na pia, braços cruzados, encarando a janela embaçada pela chuva, embora seu olhar estivesse fixo em algum lugar além dela. Toda a música. Ritmo errado, melodia errada, letra errada. Ela sabia que era terrível e cantava mais alto para compensar. O canto da boca dele se ergueu levemente. Ela colecionava xícaras antigas. Dirigia horas a feiras de pulgas em busca de uma xícara de porcelana rachada que ela insistia ter alma. E ficava perdida. Perdida no próprio bairro. Precisava de direções para chegar ao final da rua. Ele pausou. A fotografia no quarto. Eu a virei de bruços porque não suportava ver o sorriso dela numa foto quando ela não sorri mais neste mundo. Ele engoliu em seco. Mas também não conseguia jogá-la fora, porque jogar fora significaria admitir que ela nunca mais vai voltar. Josi colocou os pauzinhos para baixo. Ela entendia. Entendia até o fundo dos ossos. A sensação de se agarrar a algo não porque você quer lembrar, mas porque tem medo de esquecer. Ela teria gostado de você, disse Ashton de repente, olhando para Josi. Jenna sempre dizia que eu precisava de alguém que não cedesse ao meu temperamento. Ela estava certa. Josi não sabia como responder a isso, então simplesmente encontrou seu olhar. A distância entre eles naquela cozinha pequena pareceu encurtar, embora nenhum dos dois se tivesse movido. Então Ashton estendeu a mão. Devagar, seus dedos tocaram o queixo dela, suaves, erguendo-lhe o rosto. Seu polegar traçou a linha da mandíbula com tanta delicadeza que pareceu quase imaginado. Josi se ergueu nas pontas dos pés sem decidir. Seu corpo se inclinou em direção ao dele. Seus olhos começaram a fechar. A respiração dele aqueceu seus lábios. Perto. Muito perto. Papai. O choro vindo de cima despedaçou o momento. Eles se afastaram de uma vez. Zoe. Pesadelo. Ashton subiu os degraus de 2 em 2. Josi foi logo atrás. Zoe estava sentada ereta no sofá, o cobertor enrolado, lágrimas escorrendo pelo rosto. O ursinho apertado com força. A água voltou no meu sonho. Ela soluçou. Não conseguia respirar. Havia água em todo lugar.
Chamei a mamãe, mas ela não veio. Ashton se ajoelhou ao lado dela, e Josie testemunhou algo que teria sido impossível semanas atrás. Ele puxou Zoe para os braços, a segurou com firmeza, beijou o cabelo dela, sussurrou em seu ouvido, não ficando na soleira, não se virando. Presente. Completamente. Josie recuou para dar-lhes espaço. Zoe foi se acalmando gradualmente contra o peito do pai, os soluços diminuindo, as pálpebras pesadas. Ashton a carregou até o sofá, se deitou ao lado dela, puxou o cobertor sobre os dois. Zoe se enrolou nele, e em minutos, a respiração dela se estabilizou. Ashton não se moveu, não foi embora. Ficou ali, segurando a filha, os olhos abertos para o teto. Das escadas, Josie observou com a garganta apertada, sabendo que estava testemunhando uma segunda porta sendo cruzada. Ela voltou silenciosamente para a cozinha, apagou o fogão, arrumou tudo, e tentou não pensar no calor da respiração dele em seus lábios momentos antes. O telefone de Ashton vibrou às 11 daquela noite. Ela ouviu falando na sala de estar, a voz baixa e tensa. Quando ele apareceu na soleira da cozinha, onde ela estava tomando chá, seu rosto havia voltado à pedra. O cartel tem fotografias de Zoe, da mansão, de você caminhando com ela no jardim semana passada. Josie colocou a xícara para baixo. Suas mãos não tremeram. Ainda não. Fotografias de mim. Tiradas de longe. Seu rosto está claro. Silêncio. Você importa para eles, disse Ashton. E a frase carregava dois significados. E Josie ouviu ambos. Na manhã do terceiro dia, Ashton acordou antes do amanhecer. Josie ouviu seus passos pelo chão de madeira às 5 horas. Ouviu o chuveiro ligando. Ouviu o zíper de uma mochila sendo fechada. Quando desceu às 6, ele já estava à porta, usando um terno pela primeira vez desde que haviam chegado à cabana. E o retorno daquele terno lhe disse mais do que qualquer explicação poderia. O homem que havia feito ovos queimados e construído cabanhas de travesseiros havia desaparecido. Diante dela estava Ashton Mercer da mansão, do escritório envernizado em carvalho, dos homens que falavam em voz baixa. Preciso me encontrar com o pessoal do cartel. Negociação. Sully e 2 guardas estavam do lado de fora. Ninguém entraria. Ele a guiou escadas acima até o quarto principal, abriu o armário, afastou as roupas penduradas e revelou um painel de aço embutido na parede com teclado numérico. 4927. Digite e a porta abre. Lá dentro, sala blindada, paredes de concreto reforçado, porta à prova de balas, água, lanternas, um telefone via satélite, e isto. Ele abriu a gaveta da cabeceira. A arma estava lá, preta, compacta, impessoal. Você sabe usar? Meu pai me ensinou com 16 anos. Bem, reze para que não precise. Foram escadas abaixo. Zoe estava no pé da escada, ursinho nos braços, os olhos azuis voltados para o pai com uma preocupação que nenhuma criança de 5 anos deveria usar. Para onde você vai, papai? Trabalhar. Volto logo. Zoe ergueu os braços. Ashton se abaixou, acolheu para junto de si, o rosto dela pressionado no pescoço dele, os bracinhos envolvendo seus ombros largos. Volte logo, papai. Prometo. Ele beijou a testa dela, a assentou no chão, prendeu o olhar de Josie por uma fração a mais do que o necessário, e então saiu. O helicóptero decolou, seu som abalando a cabana antes de se dissipar na distância. O silêncio voltou. Josie manteve tudo normal. Normal era a única arma que ela tinha para proteger Zoe do medo. Fez panquecas com carinhas de mirtilo. Jogou jogos de palavras. Zoe sempre ganhava, porque Josie sempre deixava. Leu 2 capítulos sobre dinossauros. Assaram biscoitos de gotas de chocolate. E Zoe ajudou roubando pedaços de massa crua sempre que Josie fingia não notar. 4 horas se passaram. Quietas, comuns, sol pelas janelas, vento roçando a varanda, pássaros chamando. Josie começou a achar que havia se preocupado demais. Então a explosão. Distante, da floresta perto da estrada. Não trovão. Ela conhecia trovão. Aquilo era diferente. Seco. Afiado. Uma segunda detonação. Mais perto. Zoe ergueu os olhos da massa de biscoito. Crua na bochecha. Josie. O que foi aquilo? Provavelmente lenhadores, disse Josie com um tom uniforme, enquanto sua mão alcançava o telefone sobre a bancada. A tela se iluminou. Uma mensagem de número desconhecido. 6 palavras. 2 guardas caídos. Sala blindada. Agora.
O mundo se estreitou. Todo o som desapareceu exceto o próprio batimento do coração de Josie em seus ouvidos e a voz de Zoe perguntando: Josie, por que você está olhando para o telefone assim? Josie deslizou o aparelho para o bolso, se agachou até a altura de Zoe, sorriu o melhor sorriso que conseguiu convocar enquanto algo dentro dela gritava: Vamos jogar a esconde-esconde mais silenciosa do mundo. Quem ficar mais quieto ganha. Sou muito boa nesse jogo. Eu sei. Começando agora. Sem som. Zoe assentiu, pressionando os lábios juntos, os olhos brilhando com a brincadeira. Josie a ergueu, um braço sob as pernas, um apoiando as costas. Zoe era leve. Leve de uma maneira que a assustava. Leve o suficiente para Josie sentir cada costolinha pequena sob a camisa. Segurando com o tipo de vontade que se recusa a soltar mesmo que signifique morrer, ela subiu as escadas rápido, mas sem correr, porque correr assustaria Zoe. Quarto principal. Armário aberto. Roupas afastadas. 4927. A porta de aço se destravou com um clique pesado. Dentro, pequeno, fresco, escuro. Josie acomodou Zoe no colchão preparado. Colocou o ursinho em seus braços. Se abaixou para beijar a testa dela. Você fica aqui. Quieta. Vou fechar a porta, mas estou bem aqui do lado. Não vou a lugar nenhum. Zoe assentiu, lábios ainda selados, ganhando o jogo silencioso. Josie fechou a porta de aço. A trava engatou com um som sólido no quarto silencioso. Zoe estava segura. E no momento em que aquela porta se selou, tudo que Josie havia estado segurando desabou. Seus joelhos bateram no chão. Não foi uma escolha, eles simplesmente cederam. Seu peito se apertou com tanta força que ela não conseguia respirar. Sua boca se abriu, mas nenhum ar entrou. Sua visão embaçou nas bordas, escurecendo. E em sua cabeça, ela ouviu a chuva. Chuva na Ponte Vitestone. Chuva na noite em que os pais não voltaram para casa. Limpadores de para-brisa, freios sobre asfalto molhado, um telefone tocando às 3 da manhã, e a voz de um policial falando palavras que ela nunca esqueceria. Josie pressionou as duas mãos planas contra o chão de madeira, unhas arranhando entre as tábuas, se ancorando ao presente. Mas a ponte a puxava de volta. A chuva a puxava de volta. O escuro na borda de sua visão a puxava de volta. Josie. Uma vozinha através do aço. Fina, distante, clara. Josie, você está aí? Zoe. A voz de Zoe passando por centímetros de porta reforçada, chegando até ela, pequenininha e trêmula e preocupada. E aquela voz puxou Josie de volta da ponte, da chuva, do escuro, de volta à cabana, a madeira sob as palmas, ao agora. Estou aqui, respondeu Josie, a voz rouca. Estou bem aqui. Silêncio do outro lado. Depois. Ainda estou sendo quieta. Estou ganhando, né? Josie fechou os olhos. Lágrimas deslizaram por suas bochechas, mas elas manteve fora da voz. Você está ganhando. Inspirou na contagem de 1. Expirou na de 2. Inspirou na de 3. Expirou na de 4. Abriu os olhos. O embaçamento recuou, o peito ainda apertado, mas o ar se movendo de novo. Ela se levantou devagar, empurrando com as duas mãos. Caminhou até a gaveta da cabeceira. Abriu. A arma estava lá, preta e esperando. Ela pegou, mais pesada do que lembrava, ou talvez suas mãos estivessem mais leves. Verificou o carregador. Cheio. Desativou o seguro. Clique. E se virou para a porta do quarto, para a escada que levava para baixo, para o som distante de passos se aproximando. O andar de baixo irrompeu. Vidro se estilhaçou primeiro, afiado e violento, não como uma pedra jogada por uma janela, mas mais alto, mais forte. O vidro inteiro da sala explodindo para dentro. Então a porta da frente cedeu sob um chute. Madeira se estilhaçando, dobradiças quebrando, e passos se seguiram. Pesados, rápidos, mais de um. Vozes em espanhol, urgentes, comandando. Josie não entendia uma única palavra, mas não precisava. O som em si era linguagem suficiente. Perigo. Ela ficou parada na soleira do quarto principal, as costas pressionadas contra a parede ao lado da porta, a arma nas mãos, o cano apontado para cima porque o pai havia ensinado. Nunca aponte para o chão, nunca aponte para o que não pretende atirar. Suas mãos tremiam. As duas tremiam tão intensamente que ela temia puxar o gatilho antes de querer. Ela apertou mais firme. O tremor não parou. Passos na escada. Lentos, cuidadosos, as tábuas rangendo sob o peso.
Josi contou. Um homem, pesado, passos largos. Depois outro atrás, mais leve, mais rápido. 2 na escada. Um terceiro lá embaixo, gritando em espanhol. O primeiro homem apareceu no alto da escada, alto, vestido de preto da cabeça aos pés, encapuzado, uma pistola na mão direita, um rifle pendurado nas costas. Seus olhos varreram o corredor, esquerda, direita, e congelaram quando ele a viu. Surpresa! Meio segundo de surpresa, porque não havia esperado ninguém ali parado. Não havia esperado uma mulher de camiseta e jeans segurando uma arma com mãos trêmulas. Esse meio segundo lhe salvou a vida. Ele levantou a arma. Josi atirou. O estrondo dentro do corredor estreito foi ensurdecedor, um golpe em ambas as têmporas de uma vez. O recuo a empurrou meio passo para trás. O homem sacudiu, a mão esquerda voando para o ombro direito, sangue escorrendo pelos dedos. Acertou o ombro. Não onde ela havia mirado, mas acertou. Ele não caiu. Ainda estava de pé, ainda segurando a arma na outra mão. E o segundo homem havia chegado ao alto da escada. Menor, mais rápido, a arma já levantada. Josi atirou de novo. Errou. A bala acertou a parede do corredor, o reboco explodindo para fora numa névoa de pó branco. Ela recuou para dentro do quarto, pressionando as costas contra a parede ao lado da porta, o coração batendo tão forte que ela o sentia na garganta, nas têmporas, nas pontas dos dedos. Então tiros de outra direção. Não da escada, de fora, lá embaixo. Tiros de rifle, mais altos, de tom diferente. E um grito em inglês. Um guarda. Alguém lá fora ainda estava vivo. A casa se transformou num campo de batalha de sons. Explosões, mais tiros, mais vidro quebrando. Madeira rachando. Gritos em 2 idiomas. Josi afundou no chão do quarto, costas contra a parede, a arma pressionada contra o peito, e esperou. Esperar era a pior parte. Pior do que puxar o gatilho. Quando puxava, pelo menos estava fazendo algo. Esperar significava ficar sentada, ouvindo, sem saber quem estava ganhando, quem estava morrendo, quem apareceria no alto da escada a seguir. O tempo se dobrou. 1 minuto, 10. Ela não conseguia dizer. Sabia apenas o peso da arma em suas mãos, a madeira contra sua coluna, e Zoe a 3 metros de distância atrás do aço reforçado. Então silêncio, repentino e afiado, como se alguém tivesse cortado o som ao meio. Sem tiros, sem gritos, sem passos. Apenas silêncio. E aquele silêncio era mais assustador do que tudo que havia vindo antes. Limpo. O grito subiu lá de baixo. Em inglês. Uma voz familiar. Limpo. Andar de baixo seguro. Passos na escada. Rápidos, mas sem cautela. Propositais. Um rosto apareceu, um dos guardas de Sully. Sangue esfregado pela testa, mas de pé. Senhorita. Callahan. Seguro. Abaixe a arma. Ela abaixou. Ou melhor, seus dedos afrouxaram e ela escorregou de sua mão, batendo na madeira com um som metálico duro. Ela se levantou em pernas trêmulas, foi até o armário, digitou 4927, e a porta de aço se abriu. Zoe estava sentada no colchão, ursinho esmagado contra o peito, o rosto molhado de lágrimas. Mas silenciosa. Ainda silenciosa, ainda jogando o jogo quieto. Josi, a voz da criança tremeu, pequenininha e rachada. Josi caiu de joelhos, e Zoe se atirou em seus braços. Se jogou ali da maneira como havia feito naquela primeira noite na cama em formato de castelo, com o corpinho inteiro, com toda a confiança desprotegida que lhe restava. Josi a segurou com força, com tanta força que temia machucá-la, mas não conseguia afrouxar. Você está segura. Você está segura agora. Ela ergueu Zoe e saiu da sala blindada, saiu do quarto principal, para o corredor. E parou. Sangue no chão de madeira, um longo rastro em direção à escada. Buracos de bala na parede, pequenos círculos escuros formando teias através do reboco branco. Cacos de vidro, madeira estilhaçada. O cheiro de pólvora pairando no ar, amargo e metálico. Quando Josi o inalou, suas pernas se recusaram a se mover. Ela deslizou pela parede devagar, da mesma maneira como havia feito fora da sala blindada antes. Mas desta vez não estava sozinha. Zoe estava em seus braços, quente, viva, respirando. E Josi sentou no chão do corredor em meio à destruição e chorou. Não as lágrimas silenciosas que havia derramado no quarto de Zoe na terceira noite. Choro que abalava o corpo inteiro, o som se soltando de algum lugar profundo que ela havia trancado por anos.
O choro da menina de 19 anos numa delegacia numa noite encharcada de chuva. O choro da mulher que havia mergulhado na água esmagadora e quase não voltado à superfície. O choro de alguém que havia acabado de atirar uma bala no corpo de outro ser humano. Seus ombros sacudiram. Seu peito arfou. Lágrimas deslizaram pelo pescoço, para o cabelo de Zoe. Ela não se controlou. Não quis. Não pôde. Então 2 bracinhos se apertaram ao redor de seu pescoço. Mais fortes. E a voz de Zoe, pequenininha e trêmula e ainda assim firme, falou em seu ouvido. Não chore, Josie. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Josie abriu os olhos. Olhou para baixo, para o rostinho fitando-a de cima. Lágrimas nas bochechas, mas uma expressão tão séria, tão corajosa, que algo dentro dela se abriu de par em par. Uma criança de 5 anos a confortando com as mesmas palavras que Josie havia lhe dito naquela terceira noite, quando ela havia implorado para que não fosse embora. Não vá. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Zoe havia guardado aquelas palavras, as havia segurado da maneira como segurava o ursinho surrado, como algo precioso. E agora as devolvia no exato momento em que Josie mais precisava delas. Josie a puxou para mais perto, enterrando o rosto no cabelo escuro da criança, e chorou de novo. Mas desta vez era diferente. Não estava chorando porque estava se despedaçando. Estava chorando porque estava sendo sustentada. O helicóptero chegou antes de Josie o ver. Um zumbido distante rolando pela floresta, crescendo, se aproximando, até as hélices rasgarem o ar acima do telhado da cabana. Josie estava sentada no sofá do andar de baixo com Zoe enrolada em seu colo, um cobertor envolvendo as duas, e não se moveu quando ouviu pousar. Não se levantou, não foi até a porta. Não tinha mais forças para nada exceto segurar Zoe e respirar. Os guardas haviam feito o que podiam lá embaixo. O vidro quebrado varrido para um canto. A porta da frente calçada com uma tábua provisória. Mas os buracos de bala ainda marcavam as paredes. A mancha escura persistia nas tábuas do chão apesar de terem sido limpas. O cheiro de pólvora pairava no ar mesmo com as janelas abertas. Passos martelaram pela varanda. Rápidos, pesados, correndo. A porta se abriu de par em par, e Ashton entrou. Josie o viu e entendeu imediatamente que alguém havia ligado para ele. Alguém havia lhe contado o que havia acontecido. Porque seu rosto não era o de um homem chegando para avaliar danos. Era o de um homem chegando para ver se alguém ainda estava vivo. Sua pele estava pálida. Não pálida de frio, pálida do sangue drenado, a cor do medo absoluto. E Josie percebeu que aquela era apenas a segunda vez que havia visto aquela expressão nele. A primeira foi junto à piscina, quando Zoe quase se afogara. Os olhos dele varreram a sala de estar em fração de segundo. Janela estilhaçada, marcas de bala, mancha de sangue. Então os encontraram no sofá, e pararam. O corpo inteiro dele parou. Josie o encarou sem se levantar, sem falar. Ela sabia como devia estar parecendo. Olhos inchados e vermelhos, rosto drenado, cabelo emaranhado, camiseta amassada e manchada. Ela não escondeu nada, não fingiu ser forte, não se sentou ereta e disse que estava bem, porque não estava bem. E estava tão cansada. Cansada de fingir ser forte. Cansada de ser a que ficava de pé enquanto tudo ao redor desmoronava. Papai! Zoe se ergueu no colo de Josie, o rosto se iluminando, os braços alcançando. Ashton cruzou a sala em 3 passos largos, se ajoelhou, ergueu Zoe com o braço, e a segurou contra o peito, os olhos fechados, a boca pressionada contra o cabelo dela, os ombros tremendo uma vez antes de se firmarem. Ele segurou a filha da maneira como um homem segura algo quase perdido de novo. Josie me salvou, papai, disse Zoe suavemente, com orgulho. Ela me escondeu na sala secreta e ficou do lado de fora. Eu ouvi barulhos altos, mas fiquei quieta porque estávamos jogando esconde-esconde. Eu ganhei. Ashton abriu os olhos e olhou para Josie sobre o ombro de Zoe. Naqueles olhos castanho escuros, ela viu tudo o que ele não disse. Gratidão, culpa, medo, amor, tudo de uma vez, em camadas, demais para um único olhar. Mas ele não escondeu nada. Ele acomodou Zoe de volta no sofá, enrolou o cobertor ao redor dela, disse a ela que ficasse com o urso enquanto conversava com Josie por um momento. Então se virou para Josie, pegou sua mão e a puxou de pé. Ela ficou de pé a meio passo dele, ergueu os olhos para o rosto dele, e disse as palavras que precisava dizer antes que a corroessem por dentro. Atirei num homem. Sua voz estava plana, sem inflexão. A mesma monotonia com que Ashton havia descrito a bala que havia acertado Jenna naquele corredor escuro.
Plana porque, se não fosse plana, se estilhaçaria. Acertei o ombro. O guarda disse que ele vai sobreviver, mas atirei nele. Segurei uma arma e puxei o gatilho e uma bala entrou no corpo de alguém. Você protegeu minha filha, disse Ashton, firme e sem hesitação. Não quero ter de ser extraordinária. As palavras explodiram para fora, e sua voz quebrou ao meio. Estou cansada. Cansada de pular em piscinas para salvar pessoas. Cansada de ficar calma enquanto tudo desmorona. Cansada de segurar uma arma e atirar em estranhos numa cabana no meio da floresta. Sou apenas uma menina que esfrega pisos. Ela disse o nome dele pela primeira vez. Não, Sr. Mercer, não, Sr. Ashton. E ele ouviu. Ouviu seu nome na voz fraturada dela, e algo em sua expressão mudou, suavizou, aprofundou. Ele ergueu as mãos e as colocou sobre os ombros dela, falando devagar, claramente, cada palavra esperada para que ela sentisse. Então deixe-me segurar você quando estiver cansada. Ela encontrou seus olhos. Não precisa ser forte sozinha. Você entende? Não sozinha. Pessoas haviam dito coisas parecidas a Josie antes. Uma conselheira escolar depois que os pais morreram. Amigos, colegas, você não precisa ser forte o tempo todo. Ela havia sentido cada vez e não havia acreditado em nenhuma delas, porque a verdade era que ela precisava ser forte. Paige precisava que ela fosse forte. As contas precisavam que ela fosse forte. O mundo nunca havia lhe oferecido outra opção. Mas a maneira como Ashton disse foi diferente. Ele não disse você não precisa ser forte. Ele disse deixe-me segurar você. Não um conselho, uma oferta. As mãos em seus ombros, sólidas e quentes e reais. Os olhos fixos nos dela sem piscar. Um homem que havia atravessado a perda e estava aqui lhe dizendo que queria parar a queda se ela caísse. E pela primeira vez em sua vida, Josie acreditou. Ela deu um passo para frente. Sua testa pousou contra o peito dele. Então tudo cedeu, suavemente, como a última parede caindo. Não porque foi forçada, mas porque ela deixou cair. Ela chorou nele. Ele a segurou, os dois braços fechando ao redor de suas costas, firmes e constantes. E continuou segurando. Sem pressa, sem soltar, sem reasseguramentos vazios. Apenas a sustentando enquanto ela chorava, pelo tempo que fosse necessário. No sofá, Oi observava os dois adultos envoltos um no outro, ursinho pressionado ao peito, um sorriso suave e tranquilo no rosto. O sorriso de uma criança vendo algo finalmente se encaixar no lugar. 48 horas depois, o FBI, em coordenação com as forças de Ashton, lançou ataques simultâneos a 3 pontos do cartel Areis ao longo da costa leste. Mais de 130 homens presos numa operação que durou pela noite inteira. O homem que havia ordenado o ataque à cabana escapou pela fronteira mexicana antes que a rede se fechasse, mas sua rede foi desmantelada. Na noite após a operação, a mansão Mercer parecia estranhamente vazia. A maior parte dos funcionários havia sido dispensada cedo. Sully e Declan partiram após o relatório final, a porta de carvalho fechando suavemente atrás deles. Sem passos apressados, sem conversas murmuradas, sem rádios crepitando. Pela primeira vez desde que Josie havia entrado nesta casa, estava verdadeiramente em silêncio. Zoe havia adormecido às 8, mais cedo que o habitual, exausta de 2 longos dias e da viagem de volta da cabana. O ursinho nos braços, o cobertor puxado até o queixo, respirando regular. Josie verificou nela 2 vezes, deixou a porta ligeiramente entreaberta do jeito familiar, e então desceu. Ela não havia pretendido procurar Ashton. Pretendia fazer chá, bebê-lo sozinha, e ir dormir. Mas quando entrou na cozinha, ele já estava lá, de costas para ela, mexendo algo num pequeno pote. O cheiro de chocolate e leite quente encheu o ar, doce e suave. O cheiro de noites de inverno, embora fosse agosto do lado de fora. Ele se virou ao som de seus passos. Sente-se. O que você está fazendo? Chocolate quente. Ele despejou em 2 xícaras de porcelana, colocou uma na frente dela no balcão de iluminação, ficou com a outra. Jenna fazia isso para Zoe toda noite antes de dormir. Depois que ela morreu, ninguém mais fez. Eu tive de aprender. Ele olhou para dentro da xícara. Levou 4 potes estragados para eu fazer algo bebível. Josie ergueu a xícara. Quente. Na medida certa. Chocolate escuro. Não muito doce. Um toque de baunilha. Era bom o suficiente para surpreendê-la. E isso devia ter aparecido no rosto dela, porque Ashton ergueu uma sobrancelha. Está muito bom, ela admitiu.
Não precisa soar tão surpresa. Sentaram em lados opostos do balcão de iluminação, vapor subindo entre eles. E pela primeira vez, conversaram normalmente, não sobre cartéis, não sobre segurança, não sobre balas ou salas blindadas ou tiroteios. Coisas comuns. Zoe amava roxo, mas dizia às pessoas que amava rosa porque achava que era o que as meninas deveriam amar. Josie odiava inverno porque inverno significava novembro, e novembro significava a ponte Vitestone. Ashton gostava de cozinhar, mas apenas quando ninguém estava olhando, porque não queria que ninguém o visse tropicando. Pequenos fragmentos, detalhes triviais, tão ordinários que eram quase absurdos depois da semana que haviam sobrevivido. Então Josie perguntou: "Do que você tem medo?" Ela o chamou de você de maneira íntima, natural, sem filtro, da mesma maneira que o nome dele havia escapado dela na cabana. Ashton a olhou através da fina fita de vapor vindo da xícara. Silêncio. Depois de perder alguém de novo. 3 palavras simples. Mas a maneira como ele as disse, devagar, o olhar fixo no dela, as tornava algo muito maior. Eu também, disse Josie. Tenho tanto medo que construí regras. Não deixe ninguém se aproximar. Não ame. Não se apegue. Porque apego significa que você pode perder. E perder é algo que não consigo sobreviver de novo. Ela girou a xícara nas mãos, o polegar traçando a borda. Mas agora há alguém por quem vale a pena perder. Silêncio. Você quer dizer Zoe? Disse Ashton. Josie ergueu os olhos para os dele. As duas. O ar na cozinha mudou, não com barulho, como a temperatura subindo meio grau. Imperceptível, até que a pele começa a aquecer. Ashton colocou a xícara para baixo. Vem cá comigo. Saíram para o jardim. Noite de agosto, quente, uma brisa leve carregando o cheiro de grama cortada e jasmim plantado ao longo da cerca. Acima deles, o céu de Greenwich estava limpo. Estrelas espalhadas como poeira prateada sobre veludo negro. Ashton parou no meio do gramado e se virou para ela. Sua voz, quando falou, estava mais baixa que o habitual, mais suave que o habitual, vulnerável de uma maneira que dizia a Josie que ele estava colocando algo frágil em suas mãos. Não sou bom em dizer essas coisas. Jenna costumava me dizer que expresso emoção como se estivesse lendo um relatório financeiro. Ele respirou fundo. Mas quero que você saiba, desde o dia em que você pulou naquela piscina, fiquei te observando. Não porque estava grato, não porque você cuida da minha filha. Fiquei te observando porque você é você. Josie recuou um passo. Pequeno. Instinto. Não porque não queria ouvir aquilo, mas porque queria ouvir demais. E isso a aterrorizava. Preciso de um minuto, disse ela suavemente, e se virou para casa antes que ele pudesse responder. Ashton ficou onde estava, sob as estrelas. Ele não a seguiu. Por dentro, Josie se encostou na soleira da cozinha, os olhos fechados. O coração acelerado, mas não de medo dele. Havia deixado de ter medo de Ashton na noite em que ele lhe havia contado sobre a bala naquele corredor escuro. Ela tinha medo de outra coisa. Tinha medo de acreditar na felicidade. Medo de que, se falasse em voz alta, se permitisse querer aquilo, o universo tiraria. Da maneira como havia tirado os pais na ponte Vitestone. Da maneira como havia tirado Jenna através do vidro estilhaçado. O universo tirava o que ela amava. Essa era a única regra em que Josie havia confiado que nunca falhava. Ela ficou ali, de costas para a soleira, e a batalha dentro dela era mais quieta do que esperava. Não uma tempestade, não ondas se chocando. Apenas 2 partes de si mesma se encarando. Uma sussurrando vá, a outra sussurrando mas e se? Ambas certas e ambas erradas. Então ela olhou para as mãos pousadas nas coxas, palmas abertas. Não estavam tremendo. Pela primeira vez em tanto tempo quanto conseguia lembrar, suas mãos estavam completamente quietas. Não tremendo de medo, não de frio, não de memória. Firmes e constantes, como se o corpo tivesse decidido antes que a mente alcançasse. Josie abriu os olhos, se afastou da soleira, caminhou de volta para o jardim. Ashton ainda estava lá, no mesmo lugar, esperando. Sem pressionar, sem chamá-la de volta. Apenas esperando sob as estrelas, entre o cheiro de grama e jasmim. Ela parou na frente dele, perto, mais perto do que o necessário. E o encarou com olhos que já não tinham medo. Pela primeira vez desde que meus pais morreram, disse ela, suave e firme, tem um lar. Ashton ergueu a mão devagar. Sua palma pousou contra a bochecha dela, exatamente como havia feito junto à piscina naquele primeiro dia.
mas completamente diferente. Daquela vez era gratidão. Desta vez era escolha. Josie se ergueu nas pontas dos pés. E desta vez nenhuma voz chamou papai lá de cima. Seus lábios se encontraram, levemente a princípio, explorando. Depois mais fundo, lentos, sem pressa. Um beijo carregando tudo que ambos haviam suportado. Medo, perda, esperança frágil, a decisão de acreditar em algo, mesmo sabendo que poderia ser tirado. Sob as estrelas no jardim, duas pessoas que haviam perdido demais, ficando ali, escolhendo uma outra. 7 meses se passaram. E Josie não percebeu até olhar para trás. Em setembro, Ashton a levou com Zoe ao apartamento de cobertura em Manhattan para conhecer Paige. Sua irmã ficou de pé no meio da sala de estar do 42º andar, olhando ao redor com uma expressão que Josie reconheceu como metade admiração, metade preocupação. Elas se abraçaram por mais tempo do que de costume, e Paige sussurrou em seu ouvido: "Você está tão feliz. Não via isso desde antes de mamãe e papai morrerem." E Josie chorou ali mesmo, no meio da sala de estar. Em novembro, Paige ligou às 11 da noite, a voz tão direta quanto sempre. "Josie, o que ele realmente faz?" Josie sentou na cama da ala oeste, encarando o jardim escuro, em silêncio por 30 segundos antes de responder. "Não sei tudo com certeza, mas sei uma coisa, ele ama a filha, ama a mim, e escolho acreditar." Paige ficou quieta. Depois disse: "Tudo bem. Se você acredita, eu acredito em você." Mas os 3 momentos que Josie lembraria para sempre não foram a cobertura nem a ligação noturna. O primeiro chegou numa noite de março, quando a energia acabou. Uma tempestade de neve tardia derrubou a rede de Greenwich, e a mansão mergulhou na escuridão. O gerador reserva falhou porque alguém havia negligenciado a manutenção, e Sully xingou por 20 minutos no porão antes de admitir que não haveria eletricidade naquela noite. Ashton encontrou 3 velas numa gaveta da cozinha. 3, para uma casa de 40 cômodos. Sentaram no chão da sala de estar. As 3 velas no centro deles, chamas miúdas dançando contra o teto alto e projetando sombras enormes nas paredes. Zoe decidiu que era o momento perfeito para uma história de terror. Era uma vez uma boneca que morava numa casa abandonada. Ela começou, baixando a voz de forma dramática, os olhos arregalados para criar efeito. O nome da boneca era Bella, e ela comia meias. Só meias, nada mais. Certa noite, Bella saiu da casa abandonada para procurar meias. Ela foi até a casa de um homem. O homem estava dormindo. Ela pegou as meias dele. Ele acordou e disse: "Cadê minhas meias?" Zoe pausou e olhou para os 2 adultos com a expressão mais séria que um rosto de 6 anos poderia assumir. Então o homem comprou meias novas. Fim. Meio segundo de silêncio. Então Ashton riu. Não uma risada controlada e educada. Uma de verdade, explodindo do peito, os ombros sacudindo, os olhos fechando, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele se desse ao trabalho de enxugá-las. Ele riu da pior história de terror da história da humanidade. Riu porque a filha contou como se estivesse apresentando a uma diretoria. Riu porque estava sentado no chão escuro com 3 velas e as 2 pessoas que mais amava no mundo. E era exatamente onde queria estar. Josie observou ele rir e pensou: "Este é o som da felicidade. É isso que eu protejo." O segundo momento chegou em abril, no aniversário de 6 anos de Zoe. Uma festinha no jardim. Algumas crianças do jardim de infância. Um bolo de princesa. Balões roxos, porque aquela era a cor que Zoe amava de verdade. Zoe entregou a Ashton um desenho de giz de cera. 3 figuras palito. A mais alta com cabelo preto era papai. A menor com cabelo preto era Zoe. A do meio com cabelo castanho era Josie. Embaixo delas, em letras tortas, família. Uma das meninas da escola olhou para o desenho, depois para Josie. "Josie é sua mãe?" Zoe balançou a cabeça com a mesma seriedade grave que reservava para a história da boneca comedora de meias. "Josie é só a minha Josie. Eu a escolhi, então ela é especial de um jeito todo especial." Ninguém havia ensinado aquela frase a ela. Ninguém havia dito que ela a dissesse. 6 anos de vida, e ela havia encontrado uma maneira de expressar algo que adultos passam a vida inteira falhando em articular. Josie se virou para que ninguém a visse chorar no meio da festa. Naquela tarde, Ashton tirou da parede da sala de estar uma pintura que valia tanto quanto o antigo apartamento de Josie em Queens. Ray Corsetti, um velho amigo presente na festa, observou enquanto ele pendurava o desenho de giz de cera das 3 figuras palito no lugar da pintura, e riu até enxugar lágrimas dos olhos.
Só você mesmo tiraria uma pintura de R$500 mil para pendurar arte de giz de cera. Ashton olhou para o desenho na parede, as 3 figuras de mãos dadas embaixo de um sol redondo e amarelo, e disse: a coisa mais valiosa que possuo. O terceiro momento não teve testemunhas. Ninguém o viu. Ninguém soube, exceto os 2. Numa tarde de maio, Josie passou pelo quarto principal e parou. A porta estava ligeiramente aberta. Dentro, Ashton estava sentado na beira da cama, de costas para ela. Na prateleira da cabeceira, a fotografia do casamento. A imagem de Ashton e Jenna, que havia ficado de bruços desde que ela morreu, agora estava de pé. Jenna sorria na foto, o cabelo levantado pelo vento, os olhos brilhantes, viva, bela. A moldura em pé. Ashton olhou para a fotografia por um longo tempo. Então se levantou, roçou os dedos gentilmente pela moldura e saiu do quarto. Quando viu Josie no corredor, ele não explicou. Ela não perguntou. Não precisava. A fotografia em pé não significava que ele havia esquecido Jenna. Significava que finalmente podia olhar para o sorriso dela sem querer morrer ao lado dele. No final de maio, a luz do sol inundou a mansão Mercer, e a piscina brilhou sob o céu da tarde como um vasto espelho azul refletindo o paraíso. Zoe irrompeu pela porta dos fundos em pés descalços. O cabelo preto voando atrás dela, o maiô rosa brilhante contra a pele, sorrindo de um jeito tão radiante que o jardim inteiro pareceu se iluminar com ela. Quero nadar agora mesmo. Ela não parou na beira da piscina. Não hesitou. Não olhou para a água com olhos assustados. Pulou direto. Um salto bagunçado e espalhado, a água explodindo para cima. Seu riso ecoando antes mesmo de ela romper a superfície. Josie ficou de pé ao lado da piscina segurando uma toalha, observando a menina remar pela água clara com braçadas ainda descoordenadas mas seguras. E sua garganta apertou. Aquela era a criança que um dia tivera tanto medo de água que não conseguia olhar para uma piscina. A criança que tinha pesadelos de afogar todas as noites. Agora ela nadava no centro, rindo, a luz do sol dourada em seu rosto, como se nunca tivesse conhecido a dor. Na espreguiçadeira próxima, o ursinho surrado descansava quieto, não nas mãos de Zoe, não pressionado ao peito. Apenas ali, deitado como um velho amigo cujo trabalho havia terminado, que finalmente podia descansar. Ashton ficava ao lado de Josie, o ombro perto do dela, sem tocar, mas perto o suficiente para ela sentir o calor dele através do tecido fino da camisa. Eles assistiram Zoe em silêncio, porque às vezes o silêncio diz mais do que as palavras jamais conseguem. Zoe me disse uma coisa esta manhã, disse Ashton por fim, a voz baixa e suave. Ela disse que está feliz de ter caído na piscina naquele dia, porque se não tivesse, Josie não estaria aqui. Josie se virou para ele. A luz do fim da tarde iluminava o rosto dele, e ele não parecia em nada com o homem frio contra cuja parede ela havia se achatado 11 meses atrás. Mais suave, mais brilhante, mais vivo. Você está errado em uma coisa, ela disse com gentileza. Não foi só Zoe que caiu para que eu estivesse aqui. Você também me salvou. Você me deu um lar. Me deu um motivo para deixar de ter medo. Ela colocou a mão sobre o coração. Nos salvamos um ao outro, Ashton. Os 3. Ele a olhou por um longo momento. Então fez algo que ela não esperava. Sua mão direita deslizou para o bolso da calça e retirou uma pequena caixa de veludo preto. Ele a abriu. Dentro, um anel de ouro branco, uma pedra modesta, simples, sem exagero. Bonito pela contenção. Bonito porque parecia algo escolhido por alguém que verdadeiramente amava, não algo comprado para impressionar. Josie parou de respirar. Não sou bom em discursos longos, disse Ashton, e sua voz tremeu levemente nas bordas, um tremor que apenas ela notaria depois de 11 meses aprendendo cada matiz de seu tom. Não posso prometer normal. Minha vida não é normal e nunca será. Não posso prometer fácil. Não foi fácil. Nunca foi. Ele respirou fundo. Mas prometo estar aqui. Toda manhã, todo pesadelo, toda risada, todo omelete queimado, todo apagão com 3 velas, toda vez que a nossa filha contar a pior história de terror do mundo. Nossa filha. Não minha filha. Nossa. Quer. Josie olhou para o anel. Olhou para o rosto dele. Olhou para a piscina onde Zoe nadava, onde 11 meses atrás ela havia saltado para salvar uma criança e jamais imaginou que aquela criança salvaria de volta. Sim. Uma palavra. Suficiente. Ashton deslizou o anel no dedo dela, a mão tremendo, e Josie riu, porque a mão dele estava tremendo. E ele riu porque ela riu.
E ainda estavam rindo na luz dourada ao lado da piscina, quando o grito de Zoe rasgou o ar. Papai está pedindo Josie em casamento. Papai está pedindo Josie em casamento. Eu vi. Zoe estava na água até o peito, os braços acenando furiosamente, sorrindo tão intensamente que o sol poderia ter inveja. Ashton olhou para Josie. Josie olhou para Ashton. Então os dois pularam na piscina, de roupa, exatamente como da primeira vez. A água jorrando para cima. Zoe guinchando de alegria. E Ashton os reuniu a todos, um braço em volta de Josie, um em volta de Zoe. Os três encharcados no meio da piscina, rindo, chorando, rindo através das lágrimas. E Josie pensou, para sempre começa com uma queda. Zoe caiu na água. Josie caiu em suas vidas. Ashton caiu para longe do muro que havia construído ao redor de si mesmo. E os três caíram um no outro, em família, em algo que nenhum deles acreditava merecer, mas que todos precisavam. Ela havia entrado naquela casa de joelhos em pisos de mármore, invisível, agarrando um pano, tremendo com medo de perder o emprego. Sairia dela como mãe, como amor, como lar. Você nunca vai sair daqui, ele havia dito naquele dia junto à piscina, 11 meses atrás, feroz, os olhos selvagens, aterrorizado de perder a filha. Agora essas palavras não eram uma ordem. Eram a verdade. Ela não estava indo embora. Nunca mais.